Olá, seja bem-vindo ao Desafios Políticos. A representar as juventudes partidárias, temos connosco o nosso painel habitual. Deste lado, Jorge Barbosa, da Juventude Social Democrata. Muito boa noite. José Conceiro da Costa, da Juventude Popular. E deste lado, Eduardo Barroco de Melo, da Juventude Socialista. Infelizmente, continuamos sem representação da Juventude Comunista Portuguesa. Hoje começamos o nosso programa de uma forma um bocadinho diferente, o que é bom porque quer dizer que o nosso programa tem visibilidade e dá alguma discussão. A Federação Académica do Porto dirigiu-nos uma carta em que faz um pedido de esclarecimentos relativamente a algumas afirmações aqui ditas pelo nosso convidado Eduardo. E passo a citar já algumas partes deste comunicado, em que a Federação Académica no Porto, na pessoa de João Videira, diz que Eduardo Barroco de Melo, membro do Secretariado Nacional da Juventude Socialista, comentador residente do programa, referiu-se à FAP como instrumentalizada pela Juventude Social Democrata. A Federação Académica do Porto, naturalmente, discorda. Sobre a nossa gênese, Eduardo Barroco de Melo colocou a fundação da Federação Académica do Porto na altura do movimento anti-propinas, devido a uma necessidade de quebrar o movimento associativo e ter associações de estudantes que apoiem a implementação de propinas. Porém, a FAP foi fundada em 1989, 2 anos antes de ser conhecida a intenção legislativa e, portanto, antes dos primeiros protestos estudantis que aconteceram em 1991. A publicação do primeiro diploma que pretendia alterar as regras e o valor das propinas data, aliás, de 1993. Porém, além das insinuações lançadas sobre a história da FAP, em que o Eduardo refere que a história da Federação Académica do Porto foi feita pela JSD, Eduardo lançou suspeitas sobre o trajeto dos últimos dirigentes. No que respeita ao passado, será pertinente destacar que durante a tal década de 90, marcada pelos protestos anti-propinas, Fernando Medina, socialista, atual presidente da Câmara Municipal de Lisboa, foi presidente da FAP em 1995 e 1996. A propósito da história mais recente, ao contrário do que foi veiculado sobre a ligação de todos os últimos presidentes da FAP à JSD, é preciso recuar alguns mandatos até encontrar dirigentes que posteriormente tenham militado ativamente em qualquer juventude partidária. E mesmo nesses casos que muito orgulham a FAP, a pluralidade é evidente. Destacam-se os exemplos de Ricardo Morgado, presidente da FAP em 2010, e de Pedro Barrias, presidente da FAP em 2006 e 2007. Ricardo Morgado militou na JSD e foi assessor na Secretaria de Estado do Ensino Superior durante os últimos governos PSD, CDS, PP. Pedro Barrias, que militou na JS, é atualmente chefe de gabinete do Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior num governo PS. Mais à frente, a FAP é a única estrutura representativa de uma academia de vários subsistemas. Representamos estudantes, não um qualquer diretivo partidário. Obviamente, Eduardo, se quiseres fazer algum comentário acerca deste comunicado, estás à vontade. Olá, queria fazer alguns comentários, sim, muito rapidamente, e para esclarecer algumas coisas que me parecem importantes. Eu recebi essa carta também há relativamente pouco tempo, porque essa carta foi enviada não para mim ou para a Federação Estadual do Porto, mas para a Sede Nacional da Juventude Socialista. Confesso que ainda não tive tempo de responder, mas posso tranquilizar ao João Pedro Videira que lhe responderei em tempo útil, por escrito. Sendo que, obviamente, tendo em conta, e como ele sabe, é público, estando eu a desempenhar neste momento funções como Presidente da Comissão Organizadora do Congresso Nacional da Juventude Socialista, não tenho tido a oportunidade de me dedicar a outras obrigações que tenho enquanto dirigente da Juventude Socialista. Mas, dito isto, eu acho que é importante referir algumas coisas. Em primeiro lugar, qualquer espaço de opinião, e este não é diferente, creio eu, independentemente da razão pela qual o convite é feito, e este convite nunca foi feito à Juventude Socialista Nacional, nem nunca foi feito no âmbito das minhas funções como Secretário Nacional da Juventude Socialista. Independentemente disso, a minha opinião vincula-me a mim, como qualquer espaço de opinião. Exatamente. E, portanto, não vincula a Juventude Socialista. Dito isto, acho que é importante destacar que aquilo que eu referi no programa em causa foi aquilo que foi a assunção da Juventude Social Democrata dessa história. Isso está descrito em livro, num livro chamado Histórias da JSD, se não estou em erro, como assumem, por exemplo, a importância da organização da JSD no movimento de reaparecimento da praxe na Associação Académica de Coimbra.
E eu também não creio que a Associação Académica de Coimbra seja maniatada por nenhuma juventude partidária. Portanto, aquilo que eu disse, e acho que é importante, é que a Juventude Social Democrata assumiu sempre, inclusive na sua própria história e sob forma escrita, que era a sua prática habitual organizar-se para procurar instrumentalizar associações de estudantes e académicas. Isso está escrito em livro. Pode-se contestar. Eu deixo para a Juventude Social Democrata a contestação da sua própria história e as diferentes visões que possam estar em disputa para esses autores. Não sou eu que vou fazer entrar nessa escrita de história, porque honestamente é irrelevante. Mas aquilo que eu disse e respondi em resposta ao Jorge Barbosa foi que a JSD assumia essa prática. Muito estranho, confesso, que a Federação Académica do Porto se sinta lesada ou se sinta impelida a responder a uma acusação que eu imputei à Juventude Social Democrata e não à Federação Académica do Porto, como não imputaria a nenhuma associação de estudantes ou académica. Obviamente, e eu, como é sabido, tenho um percurso como dirigente associativo estudantil em diversos níveis. Tenho muito respeito por todas as organizações de estudantes e académicas, por todas as associações de estudantes e académicas, e acho que é salutar o seu trabalho para a juventude portuguesa e para os estudantes do ensino superior. Tenho todo o respeito institucional por todas as associações de estudantes e académicas. Dito isto, não faço duas coisas. Uma, nem reescrevo a história, e, portanto, a opinião que nós podemos ter sobre a história, ou melhor, a história é sempre disputável do ponto de vista das suas visões, e, portanto, eu tenho a minha opinião, que é a minha opinião pessoal. A opinião pessoal que é suportada em factos são públicos e notórios, e não é a escolha particular de um ou dois exemplos convenientes que fazem a história. Mas, dito isto, eu nunca imputei nenhuma acusação à Federação Académica do Porto, mas sim à Juventude Social Democrata. Se a Juventude Social Democrata se sentir lesada nessa opinião, eu acho que a deve, em primeiro lugar, contestar com aqueles que escreveram a história da JSD em livro. Se a Federação Académica do Porto entende que esta visão da história é uma visão da história errada, então tem que perguntar aos autores desses livros e desses documentos porque é que o fizeram e não a mim, que não fui eu que os escrevi. E, portanto, volto a reforçar. Tenho todo o respeito pela Federação Académica do Porto, pelo seu trabalho e pela sua história. Dito isto, se há alguém a que eles querem procurar a sacar responsabilidades sobre essa visão, será a Juventude Social Democrata, não será certamente a mim, nem a Juventude Socialista. Muito bem, Eduardo. Agradecer, obviamente, à Federação Académica do Porto por este comunicado e lançar também aqui um e-mail do nosso programa, desafiospoliticos@rtv.com.pt, que servirá também para existir este diálogo, porque isto não é um programa fechado e porque queremos receber as vossas propostas, as vossas questões ao nosso painel, por exemplo, sugestões de temas que queiram ver debatidos. Portanto, achamos importante abrir aqui este diálogo com os espectadores. Posto isto, começamos então o debate da atualidade de hoje. Claro, Jorge, estás à vontade. Claro que sim. Primeiro cumprimentar-vos a todos. É sempre um gosto estar aqui, mais uma semana, a debater com vocês. Quanto ao assunto, dizer-te que fiquei agora surpreendido com o assunto, não fazia ideia dessa missiva da Federação Académica do Porto para o nosso programa, soube-o agora mesmo, ou seja, quero comentar o assunto, mas não me preparei para o fazer, os nossos telespectadores não o sabem, mas nós previamente discutimos os assuntos que vão ser debatidos em programa e preparamos-nos para eles, e este não era um deles, tive conhecimento dele mesmo no momento em que começamos a gravação. Mas, dito isto, dizer que eu percebo o que o Eduardo disse, concordo na parte do respeito institucional. Foi essa a minha postura nesse primeiro programa, isto foi no primeiro programa que aqui estivemos, para com todas as associações académicas, para todas as associações juvenis, para todas as pessoas que, na sua atividade cívica, se interligam com as juventudes partidárias. Porque, na minha ação, enquanto dirigente de uma juventude partidária, a minha atividade interliga-se com as atividades de uma associação académica ou de uma associação de estudantes, apesar do meu nicho de representação, aquelas pessoas que eu ambiciono representar, ser um leque mais alargado, também estão lá os estudantes. Nós, numa juventude partidária, temos a ambição de representar todos os portugueses que têm entre 14 e 30 anos, no caso da JSD, dos 14 aos 35 no caso do IEP, confesso que não sei o limite de idades das outras juventudes partidárias, e neste nicho cabem todos os jovens estudantes, para quem as associações de estudantes e as federações académicas fazem o seu trabalho. Ou seja, muitas vezes temos objetivos comuns, com associações académicas e com associações de estudantes. Dizer que o Eduardo disse aqui que não podemos reescrever a história, mas ele fez-lo na sua intervenção.
porque o Eduardo, além de imputar várias críticas nesse programa à JSD, que eu na altura refutei, e confesso que nem fui procurar a existência desse livro, mas nem sei que livro é que ele está a falar, quem é o autor. Histórias da JSD. Das Histórias da JSD do Paulo Colasso, escrito por ele no testemunho de um dos presidentes. Eu conheço esse livro, não me lembro dessa parte. Esse livro é feito com uma introdução de cada ex-presidente ou ex-destacado membro da estrutura e depois com um testemunho de cada ex-líder da estrutura. Não sei se foi o Paulo que escreveu, se foi algum ex-líder da estrutura que escreveu, se foi algum ex-secretário-geral da JSD que escreveu, não o conheço. Mas nesse mesmo programa o Eduardo fez mais acusações. Não foi só esta. Eu lembro-me perfeitamente, e não fui rever o programa porque não sabia que íamos discutir isto, de lhe perguntar, mas tu estás a dizer que a JSD instrumentaliza quem? O atual? E a resposta do Eduardo disse foi não, mas todos os anteriores. E eu, não, todos. Não foi isso que eu disse. E o Eduardo, todos os anteriores. O Eduardo, está gravado. Não foram essas as minhas palavras, eu não falei sobre a instrumentalização. Tu perguntaste sobre quem é que tinha ligações à JSD. Não foi, não. Não foi, não. Se fosse isso, eu não te daria razão, porque também não é verdade. Porque o que eu saiba, o João Pedro não é militante da JSD e tu disseste que o atual não. A antecessora dele não é militante da JSD, que eu saiba. O antecessor dela, nós podemos escolher as exceções. Não é nós militante podemos da JSD. Escolher as exceções. Não, eu acho que a regra é que a filiação partidária em nada implica para a eleição como presidente de uma federação académica. Toda a razão. Em nada. Se por acaso foram militantes da JSD ou da JS, nos casos que mas tu nesse programa não me pediste uma apreciação sobre isto. Perguntaste-me quem é que tinha ligação. Eu recordo-me do que disse. E eu respondi isso. Isso eu que respondi. Eduardo, nós já e tu podes dizer, há um grau de precisão que nós podemos discutir, que é se todos implica todos ou se implica no contexto da discussão uma tendência. Não. E implica uma tendência. Não implica, obviamente, todos textualmente. Dito isso, sobre os factos, podemos estudar a história da FAP. Podemos, claro. Mas isso para mim é irrelevante, porque o objeto da nossa discussão foi a JSD instrumentaliza ou não instrumentaliza. E tu dizes, desconheces, não sabes, nunca viste, nunca aconteceu. Sim. Eu tenho esta experiência como ex-agente associativo e tenho essa experiência como militante também, que como tu contacta com a juventude portuguesa e percebe o que se vai acontecendo na sociedade portuguesa. Muitas vezes nestas organizações, mais do que aquilo que é transparecido para a sociedade civil. E dito isto, sabendo do que acontece, gabo, pelo menos, a transparência da Juventude Social Democrata, que deixou esse registro público em documento sobre as suas estratégias para fazer isto. Mas não estás a falar de um documento emanado da Comissão Política Nacional da JSD. Tu estás a falar de um documento assinado por quem? Tu próprio não o dizes. Não sabes se é o próprio Paulo Colasso que eu assumo na escrita do livro, se é um ex-líder que é como o livro é escrito, se é um ex-secretário-geral. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. O Paulo Colasso é um ex-dirigente da JSD, que é muito meu amigo, a quem eu respeito muito. Houve alguma contestação de algum órgão político da Juventude Social Democrata que está escrito nesse livro? Que eu me lembro, não, mas esse livro tem quantos anos? Esclarecidos. Esse livro tem quantos anos? É 2010. Posso não me lembrar. Eduardo, nós não podemos fazer história de um Não sou eu que eu fiz. Não sei o que eu fiz. Foram os ex-dirigentes da Juventude Social Democrata que fizeram. Mas estás a levar a discussão para o lado que mais te interessa, que é a presença de um excerto que eu não conheço. Que era o objeto da nossa discussão. Que eu não conheço. Que era o objeto da nossa discussão. Não era esse o objeto da nossa discussão e não é a isso que a Federação Académica do Porto responde. Pois não, mas por isso mesmo é que eu disse que estranho a Federação Académica do Porto responde a coisa que tu provavelmente não te lembras que disseste, mas eu felizmente se há coisa que tenho muitos defeitos, a memória não é um deles, e apesar de não ter ido procurar, e já tiveste exatamente essa postura num debate que tivemos fora daqui, a convite da Sociedade de Debates da Universidade Católica, na Universidade Católica, o Zeca também era membro desse painel, ou seja, estávamos lá os três, e repetiste-a aqui no primeiro programa. Sim. E eu confesso-te que nesse mesmo primeiro programa, sabendo da tua opinião, a pergunta do diz-me lá que presidente a JSD instrumentalizou foi propositada. E a tua resposta foram todos, menos o atual. De qualquer forma, eu agradeço aos dois os comentários que fazem acerca deste assunto, mas o propósito era mesmo aqui dar espaço ao comentário e ao comunicado dos nossos espectadores, neste caso da Federação Académica do Porto, e creio que já o fizemos. Portanto, posto isto, vamos dar início à discussão, ao debate de hoje, aliás, da atualidade política, e começamos precisamente pelos 3 anos de legislatura. Fazer um balanço destes últimos 3 anos. Eduardo, prós e contras destes últimos 3 anos de legislatura? Há uma parte do exercício que é fácil, há uma parte do exercício que é difícil, não é? Os prós é difícil na medida em que são muitos prós. Dos contras é fácil, porque de facto não há assim muitos contras. Também podemos pôr isto ao contrário.
Eu, honestamente, acho que nós chegamos a este último ano de legislatura com algumas certezas, muito menos dúvidas do que aquelas que teríamos no início da legislatura, isso parece-me relevante, e alguns factos que eu acho que são indisputáveis. Temos menos dúvidas por uma razão simples. No início da legislatura, e eu recordo isso, quer os dois partidos da direita portuguesa com representação parlamentar, quer até o espaço do comentário político, da opinião pública, o espaço dos mídias, descreveram esta solução governativa de um governo minoritário do Partido Socialista apoiado pelo Partido Comunista Português, pelo Partido Ecologista aos Verdes e pelo Bloco de Esquerda como uma aberração da política portuguesa e como uma solução que era insustentável. Eu confesso que desde o momento em que António Costa fez aquela declaração na noite eleitoral, que me pareceu que esta possibilidade era real, ainda antes, portanto, de se conhecer este acordo com estes partidos, mas que esta possibilidade era real e que era uma opção duradoura, uma opção governativa duradoura. E, de facto, devo dizer que, ao contrário do que se disse no início, esta foi uma solução governativa muito estável. Aliás, bem mais estável do que a solução governativa anterior, que tinha um acordo firmado com dois partidos no governo. Não tivemos episódios de instabilidade, não tivemos episódios de demissões, não tivemos episódios de ameaças, não tivemos divergências públicas insanáveis e, portanto, parece-me que se há uma certeza que é preciso retirar destes primeiros 3 anos, é que o Partido Socialista, neste caso apoiado pelos outros partidos à esquerda, é o garante da estabilidade do sistema democrático português. Em segundo lugar, e do ponto de vista dos resultados, eu quero recordar que o Partido Socialista se candidatou apresentando um cenário macroeconómico e fazendo um conjunto de apreciações sobre o que eram os efeitos das suas políticas públicas sobre a economia portuguesa. É óbvio que este exercício é um exercício de projeção e o próprio exercício legislativo não permite a aplicação a 100% do programa inicial do Partido Socialista, porque obviamente o programa eleitoral o programa do governo saiu da negociação também com os partidos à esquerda. E eu acho que se há contra que nós podemos apontar a esta solução governativa, é que de facto isto permite pouca flexibilidade do ponto de vista governativo, mas também tem obviamente muitas medidas muito positivas. Destacando algumas, uma medida, por exemplo, que é uma daquelas medidas que não tem impacto orçamental, mas que é simbólica e que foi muito relevante, na minha opinião, que foi uma medida apresentada pelo Bloco de Esquerda logo no início da legislatura, que era, por exemplo, o fim da obrigatoriedade da apresentação dos desempregados de 15 em 15 dias nas suas juntas de freguesia, que eu acho que era lamentável, quer dizer, era uma situação em que parecia que um desempregado estava com um termo de identidade e residência, parecia um condenado pela justiça portuguesa. E outra medida, por exemplo, apresentada pelo Partido Comunista Português, foi a gratuitidade dos manuais escolares. Dando apenas pequenos exemplos, que há muitas outras medidas que nós podíamos falar sobre os inputs positivos desta experiência governativa. Mas aquilo que inicialmente tinha acontecido com esta previsão do cenário macroeconómico era que nós tínhamos apontado a evolução da economia portuguesa assente em 2 pilares. Primeiro, assente no estímulo da procura interna e, portanto, na despesa privada, e outro depois na requalificação da economia portuguesa e no incentivo às exportações. O que é que nós assistimos hoje em dia e o que é que eu acho que correu bem e o que correu menos bem? Inicialmente, o que se dizia era que o estímulo à procura interna ia resultar num aumento da dívida pública e privada que ia pôr a economia portuguesa em causa, e isso, como vemos hoje em dia, é falso. Aquilo que resultou do ponto de vista do aumento da procura privada e do consumo privado, tem sido acompanhado não só do investimento público como do investimento privado, mas também do crescimento económico, sem que nós tenhamos tido problemas de dívida pública, pelo contrário. Aliás, a dívida pública portuguesa está a reduzir em função do PIB desde 2017, coisa que não acontecia antes, e não acontecia, não me recordo desde quando, mas há muitos anos, se é que alguma vez agora não me recordo na democracia portuguesa. E, portanto, nós provámos que era possível apostar nisso ao mesmo tempo que reduzíamos a dívida pública. Conseguimos atingir um déficit que é absolutamente histórico. No Orçamento de Estado de 2019 aponta um déficit de 0,2%. Podendo nós discutir se essa redução é positiva ou não, isso podia ser feita de forma mais lenta.
e eu, pessoalmente, entendo que poderia ser feito de forma mais lenta, embora perceba as razões, do ponto de vista dos fatores externos, que levem o Governo a ser prudente na forma como faz a gestão do nosso déficit. O que é que correu menos bem, na minha opinião? Acho que o Governo tem feito essa estratégia, nós temos um aumento das exportações, não tanto como aconteceu, ou não como aconteceu, de facto, na anterior legislatura. Na anterior legislatura nós tivemos a determinado momento um equilíbrio da balança comercial portuguesa, muito por fruto da queda das importações e pela contração do consumo privado. Neste momento nós temos, apesar do aumento do consumo privado, temos uma balança comercial equilibrada, sendo que o aumento das exportações que ajudou ao equilíbrio da balança comercial na legislatura anterior se deveu, acima de tudo, pelo funcionamento da refinaria de Sines. Coisa que hoje em dia nós temos visto é que o aumento privado, o investimento privado tem vindo a aumentar em Portugal, tem vindo a aumentar depois de inicialmente ter sido relativamente estável. Ou seja, a crítica inicial, se bem se recordam, logo no início do Governo, no primeiro ano de legislatura, era que o aumento do consumo privado não estava a ser acompanhado do aumento do investimento privado, e isso resultava essencialmente do facto de a capacidade produtiva portuguesa instalada e é que estava a concretizar trabalho, a produzir, tinha um desfazamento muito grande. Portanto, pela contração da produção nacional, havia uma diferença muito grande entre o que estava a ser produzido e a capacidade produtiva instalada, e, portanto, só se começou a sentir esses efeitos a partir do momento em que a capacidade produtiva portuguesa instalada começou a ser maximizada. Mas a verdade é que, hoje em dia, nós conseguimos perceber que, apesar de ter havido um aumento do consumo e, portanto, um aumento de importações, temos também um aumento de exportações, e temos aumento de exportações, essencialmente, nos setores industriais, e, portanto, isso é muito positivo. O que é que eu acho que correu menos bem? Acho que nós estamos a precisar, e eu não sei exatamente, há experiências positivas a acontecer neste momento, do ponto de vista dos laboratórios colaborativos. Há aqui uma interação entre o setor de investigação pública e o setor privado para ajudar também a alavancar setores industriais. Isso parece muito relevante, à semelhança do que aconteceu há uns anos atrás com o setor do têxtil. Mas acho que precisamos ser mais agressivos na forma como temos política industrial para podermos melhorar rapidamente a capacidade produtiva portuguesa. Acho que temos um aparelho produtivo, de uma forma geral, relativamente desatualizado e incapaz de competir do ponto de vista dos setores. Incapaz de competir nos mercados internacionais do ponto de vista dos bens de alto valor acrescentado, e isso só se vai resolver quando nós tivermos política industrial a sério. Isso é uma coisa que à direita faz um horror tremendo, mas a verdade é que é preciso nós termos áreas estratégicas de investimento do Estado que ajudem a alavancar o setor público, o setor privado, e que ajudem a transformar a capacidade produtiva portuguesa. Eu acho que isso podia ter ido mais longe. Percebo que as restrições orçamentais não nos tenham permitido fazer isso, mas acho que esse deve ser o caminho da próxima legislatura, porque precisamos acelerar essa parte. Mas gostava de registrar algumas coisas que eu acho que são relativamente importantes. Nós temos um desemprego, neste momento, à volta dos 6,3%. Temos praticamente um valor de pleno emprego. Eu acho que esse foi a principal... É difícil eleger quais terão sido os impactos mais negativos da anterior legislatura, mas, de facto, o desemprego acho que terá sido o principal problema da legislatura do PS e do CDS anterior a esta. Eu acho que o facto de nós chegarmos aos 6,3% de desemprego, mas chegando com criação real de emprego, e nós temos, se não estou em erro, tem aqui os números, mais 377.600 pessoas empregadas do que em 2015. Portanto, nós não estamos a falar de desemprego apenas pelo número de pessoas que deixam de estar inscritas no centro de emprego ou pelo número de pessoas que emigraram, mas sim pelo número total. Os critérios são os mesmos. Os critérios são os mesmos do ponto de vista de taxa, mas por isso é que eu estou a dar os números globais. Está bem, mas se há mais de 377.600 pessoas empregadas, os critérios podem ser os mesmos. E de 2013 a 2015, quantas é que foram? Do ponto de vista da taxa... Se não tivermos esses números para comparar? Do ponto de vista da taxa, os números que nós temos são os números em relação a 2015. Em 2015 nós estávamos na situação de desemprego que estávamos e já com uma pequena recuperação. E neste momento, nesta legislatura, temos até ao momento mais 377.000 pessoas, 377.600 pessoas. O que significa que, independentemente dos critérios serem os mesmos, para evitar que se comece a dizer que a responsabilidade da baixa do desemprego é das pessoas que não estão inscritas no centro de emprego, que emigraram, temos os números globais. Portanto, há criação real de emprego
criação real de emprego muito significativa. Eu acho que isso é umas grandes marcas positivas desta legislatura. Eduardo, vamos fazer aqui uma breve pausa neste tema para fazer um curto intervalo e a seguir voltamos novamente ao debate deste balanço destes 3 últimos anos de legislatura. Até já. Seja de novo bem-vindo ao Desafios Políticos. Entramos em intervalo precisamente com o tema dos 3 anos de legislatura e é assim que começamos esta segunda parte do nosso programa. Jorge, mais ou menos um bocadinho a mesma questão, um balanço destes 3 anos, o que falta cumprir? Algumas coisas, não as negociadas com os parceiros à esquerda, que essas foram logo todas cumpridas no primeiro Orçamento de Estado e por isso que a partir daí tivemos mais um governo de gestão que até este Orçamento de Estado, mas já lá vamos, porque eu acho a autoavaliação e a avaliação um dos melhores instrumentos para podermos trabalhar e para podermos melhorar. E por isso eu acho que fazermos um balanço, uma avaliação crítica que eu farei, e tenho ideia que o Zeca também, ou uma autoavaliação do mandato do seu próprio partido, que o Eduardo aqui fez, parece-me sempre um bom instrumento de trabalho para chegarmos a pontos de convergência, que tem que ser sempre esse o ideal de quem discute, de quem debate. É chegar a um ponto de convergência e, a partir daí, irmos às divergências. Não é vir das divergências tentar convergir, porque isso nunca acontece. Mas eu vou, ao longo do mandato, percorrer esse mandato e o ponto de convergência que eu queria trazer para este debate era o ponto de convergência dos acordos à esquerda se terem esgotado ao fim do primeiro ano. Eu acho que isto é verdade, eu acho que isto é um dado quase assumido pelos comentadores políticos que o Eduardo ao bocado invocava do meio da opinião publicada, e eu gosto de distinguir a opinião publicada da opinião pública, porque muitas vezes não são exatamente a mesma coisa, mas os comentadores políticos da opinião publicada dizem, principalmente até os de esquerda e os mais à esquerda do Partido Socialista, que os acordos assinados com os parceiros de esquerda terminaram ao fim do primeiro ano e a partir daí até este, que é um orçamento eleitoralista, como já aqui discutimos, e eu já lá voltarei, tivemos 2 orçamentos de Estado de gestão. Mas vamos ao início. Como é que isto começou? E até fazendo uma meia-culpa de um erro de percepção meu na altura, mas como é que começou? Como é que este governo é formado? Como é que esta solução de governo é formada? E por muitas boas razões que nos queiram dar, este governo é formado por um único motivo. Um ódio que se criou à esquerda do Partido Socialista e em algumas franjas do Partido Socialista à governação anterior. Não são graves discordâncias que também existem, foi mesmo o ódio que se via nessa campanha. Eu acho que o Partido Socialista perde muitos votos nessa campanha porque fazer uma campanha negativa de ataque ao governo anterior e não uma campanha de apresentação do seu programa. Isso fez-lo com 6 meses de antecedência no seu programa macroeconómico e aí ainda estava na disputa ou até à frente nas sondagens e depois nos últimos 6 meses de campanha era tiro ao boneco, de espingarda na mão, passos e portas, passos e portas, passos e portas. Este governo tem muitos motivos para surgir, mas o primeiro é a sobrevivência política do atual Primeiro-Ministro. Ele arrisca tudo. Uma pessoa que fez política a vida toda e que não lhe é reconhecida mais nenhuma outra capacidade, e eu não estou a fazer disto uma crítica, mas estou a constatar um facto. Estou a constatar um facto. De alguém que fez política a sua vida toda, que é presidente da Câmara Municipal de Lisboa, e que arrisca um desafio, para ele acredito desafiante, passando a repetição do termo, e com esse desafio arrisca-se a terminar ali a carreira política de 30 ou 40 anos. E faz-lo com uma premissa da vitória por pouquinho do anterior secretário-geral do Partido Socialista. O anterior secretário-geral do Partido Socialista tinha ganhas europeias por pouquinho. E o sucessor, o Dom Sebastião, que apareceu naquela noite de nevoeiro em Coimbra e depois já não ia, e depois apareceu no rato com os seus companheiros de ruta, perde as eleições a 10% da lista mais votada. Obviamente, naquela noite, apesar de alguns, como António Costa e nas outras 7, já estarem, sem o dizerem ao eleitorado, a percepcionar esta realidade, tivemos choros na sede do Partido Socialista. Eu lembro-me de estar a acompanhar a noite eleitoral e ver a Ana Gomes a dizer eu não sei o que é que aconteceu, eu não sei o que é que foi isto, e muitos outros destacados militantes do Partido Socialista. Depois desta campanha desastrosa e desta noite eleitoral, para
faz esta coligação na altura negativa, depois acredito e dou essa de barato que quis construir alguma coisa no primeiro Orçamento de Estado, mas aquilo que quis construir foi exatamente aquilo que todos os portugueses desejavam, e aqui não há bons nem maus, que a direita também desejava, apesar de não de uma forma tão rápida, de uma forma mais gradual, que foi o de devolver rendimentos retirados no período excepcional, que foi o período da Troika. E isto foi o que uniu os 4 partidos que geraram esta solução governativa. E a partir daí vivemos uma situação estanque, de uma solução contra a natura que não aconteceu que viveu graças a muito à conjuntura internacional, à conjuntura económica internacional, e que vimos a partilhar uma solução governativa um Ministro das Finanças que antes de chegar ao governo escrevia livros a defender a flexibilização do mercado de trabalho, uma concepção do mercado de trabalho com a qual eu até concordo, e tivemos a esquerda do Partido Socialista a governar em quase tudo o resto. Em todas as folgas orçamentais que o Ministro das Finanças, depois Presidente do Eurogrupo, percebia que existiam, o Partido Socialista, para poder governar, disse: ok, essas são vossas, até este governo, e este governo é diferente, e já lá vamos também. E todas essas folgas orçamentais foram entregues à esquerda do Partido Socialista para o Partido Socialista manter-se no poder. Era a única maneira que o tinha. O Mário Centeno dizia quais eram as folgas orçamentais, o Bloco e o PCP decidiam o que era feito com essas folgas orçamentais. Isto é uma coisa perigosa numa democracia, de ter 18% das pessoas a decidir o que é feito com a verdadeira política que pode ser feita do orçamento, tirando as inevitabilidades, não palavras minhas, palavras do Ministro das Finanças. Aqui chegados, mantendo a terceira maior dívida da Europa, da União Europeia, mantendo um investimento público ao nível de 2015, com um caos no Sistema Nacional de Saúde, na ferrovia, depois de Borba, depois dos incêndios, depois de tanques, temos que apreciar o que é este orçamento do Partido Socialista. E este orçamento do Partido Socialista, nós já aqui debatemos se era eleitoralista ou não. Na altura, se aqui nos dividimos sobre o assunto, hoje parece-me que não nos podemos dividir, porque o próprio PS o assumiu ao ir para a rua no passado sábado com folhetos com todas as propostas do Partido Socialista neste orçamento, dizendo: nós vamos arrancar a campanha. O PS confirmou que era uma iniciativa de campanha à imprensa, e os folhetos que entregavam às pessoas foram as medidas deste Orçamento de Estado. Pouquíssimas dos anteriores, deste Orçamento de Estado. Eram os espaços sociais, eram e muitas outras deste Orçamento, assumindo que este Orçamento é preparar as eleições, como eu já disse aqui num programa anterior, coisa que o PS vem fazendo desde agosto, e a nível da comunicação política, reconhecendo com alguma qualidade e com algum brilhantismo, mas isso é um dos méritos que eu sempre dei ao Partido Socialista, na qualidade de comunicadores e de fazer passar as suas mensagens. Têm uma facilidade que os restantes partidos não têm, nem nunca tiveram. E hoje chegamos ao ponto de ter um primeiro-ministro a desdenhar de quem lhe concedeu a hipótese de governar diariamente. Ou seja, hoje percebemos que todo este acordo não foi por um conjunto de valores que os une, que é como todos os acordos de governação devem ser feitos, porque há muitas coisas que não os unem. Volto a referir, tirando a uma franja do Partido Socialista, mas há grande parte do Partido Socialista, os valores que têm em comum são muito mais comigo, deduzo, daqueles que eu conheço, de com o Bloco de Esquerda ou com o Partido Comunista Português. Temos coisas que nos unem historicamente. Do Sistema Nacional de Saúde, e podemos falar dele quando formos à greve dos enfermeiros, à educação, ao Estado Social, com o centrão que tantas vezes é criticado, construiu em Portugal, à melhoria da qualidade de vida do 25 de Abril até 2011. E estes são pontos... A Europa, a NATO, são pontos de convergência que o Partido Socialista não tem com a sua esquerda. E hoje temos o primeiro-ministro que aproveitou esta convergência com partidos de quem discorda tanto ideologicamente, a dizer: não, mas agora, muito bem, este governo foi bom, mas a seguir o Bloco de Esquerda não penso que vem para o governo. E aqui, deixem-me citar e concordar com mais um comentador político do nosso espaço mediático de esquerda, com o Daniel Oliveira. Eu não sei quem é que deu ao nosso primeiro-ministro o condão de ser porteiro do poder. O primeiro-ministro pode, e a meu ver deve, dizer uma coisa, se assim o achar.
se eu for Primeiro-Ministro, nunca convidarei o Bloco de Esquerda para ser governo comigo. Isto ele pode. Ele pode fazê-lo. Até acho mais. Tem a obrigação de o dizer antes das eleições, sim ou se não. Não pode é dizer o Bloco de Esquerda não vai para o governo. Até por uma coisa muito simples. Porque quem decide que se o Bloco de Esquerda vai para o governo ou não, é o Bloco de Esquerda, não é o nosso Primeiro-Ministro. Porque se o Bloco de Esquerda quisesse, estava neste governo. Porque como estava em causa a sobrevivência política do António Costa, a resposta era só uma. Era ou vamos para o governo, ou abstemos-nos em qualquer outro governo. Ou votamos branco em qualquer outro governo. E hoje governariam o PSD e o CDS. Se o Bloco de Esquerda e o PCP não estão no atual governo, foi só por uma coisa, porque não quiseram. Muito bem, obrigada, Jorge. José, ainda só tivemos praticamente a oportunidade de nos cumprimentarmos. Estamos ansiosos por ouvir a tua opinião relativamente sobre estes 3 anos de legislatura. E faço também outra pergunta. Enquanto jovens, o que é que falta fazer pela juventude neste mandato? Bem, antes de mais, boa noite Maria, boa noite Eduardo, boa noite Jorge. Primeira vez que me dirijo aos telespectadores e ao programa. E logo num tema que a mim é bastante querido e que gosto bastante de falar, porque eu não sou, como aliás é sabido, de algum modo marxista. Portanto, não tenho por hábito reescrever factos concretos e históricos consoante uma interpretação dos mesmos. As realidades factuais são o que são. E é assim que eu hoje vou retratar nesta minha intervenção. Parece que Marx tenha reescrito a história em algum momento. Então, o determinismo que ele propõe é uma reescrição da história completa. Mas ao tema, não fugindo ao tema, deixem-me começar esta intervenção dos 3 anos de legislatura explicando o que era antes. Porque a esquerda governou após a direita ter governado. Isto é a primeira premissa. E a direita governou em situações que não queria governar. Aliás, que nem a direita, nem a esquerda, nem o centro, nem o cima, nem o baixo queriam governar, que eram reféns do memorando de entendimento feito com a Troika. Ou seja, toda a atuação política que o CDS e o PSD tiveram foi em virtude de um acordo ao qual fomos obrigados a cumprir. Esse acordo que foi impelido a ser cumprido pelo primeiro-ministro da altura, que era José Sócrates, do Partido Socialista. Portanto, esta história de que a direita são os maus da fita, a direita é má, a direita é insensível, a direita não se preocupa com as pessoas, a direita estava de braços e mãos atadas e pés atados e não conseguia se mexer. Portanto, a direita, quando tinha a oportunidade de realmente lançar a mão àquilo que eram as suas políticas, de modo honesto, de modo frontal, dizendo que ia coligada, coisa que a esquerda não fez, dizendo que ia coligada, ganhou as eleições, teve a nível nominal mais votos e de percentagem mais votos, ganhou as eleições e não pôde governar. Não pôde governar e deixem-me só aqui fazer uma vírgula. Eu acho que a direita não governa e acho que não governa bem, porque aqui não há nenhuma ilegitimidade absolutamente nenhuma. Nós somos um sistema semipresidencialista, mas com um alto pendor parlamentar, e a Constituição prevê esta negociação entre partidos, mas também a Constituição prevê que haja bom senso e boa-fé dos partidos para com o eleitorado. E é este o primeiro ponto que me parece ser muito importante falar naquilo que são estes 3 anos de legislatura. É o facto do António Costa, quando a Clara de Sousa na SIC lhe pergunta diretamente se ele está disposto a coligar-se com a esquerda, ele diz não. Diz frontal e honestamente não vou estar com a esquerda. E a verdade é que também, muito fruto daquilo que é o António Costa e da necessidade que ele tem de poder, ele, quando se viu nessa necessidade, sim à esquerda, sim, e cedeu. Mas isto é sintomático daquilo que é o António Costa. Todos nós nos lembramos daquela história fantástica de quando ele ganha a Associação de Estudantes, não entrega as chaves de... Quando ele perde, aliás, as eleições, não entrega as chaves da associação porque não queria dar o poder. Isto é o António Costa. E... Já na altura era porteiro do poder. Já na altura era porteiro do poder. Tinha uma grande dificuldade em libertar-se disso. E o programa de governo em nada antevia aquilo que foi, de facto, o programa de execução do governo. E, portanto, na minha opinião, eu acho que o PS, o Partido Socialista, mentiu aos 32%, 31% que foi o eleitorado deles. E isso é uma péssima maneira de começar a governar.
Depois, esta legislatura foram 3 anos, acima de tudo, de extrema inconsequência, por terem colocado a extrema-esquerda no poder. De extrema inconsequência porquê? Porque Portugal anseia e lutou por ser um país democrático. E a extrema-esquerda não tem por base a democracia, eles não são democráticos. E o PS, que é um apologista das teses de socialismo democrático, ao dar abriu a porta de entrada a que movimentos de extremismo, porque é isto que são, não nos esquecer que o Partido Comunista Português foi financiado pela URSS, regime esse que matou 33 milhões de pessoas, e isto podem reescrever a história, mas isto é um facto, e portanto foi extremamente inconsequente. Também, e porque o Eduardo gostou de falar dos números globais e nominais daquilo que tinha sido o aumento do governo, e por outro lado gostou de falar na baixa da taxa da dívida pública em função do PIB. Eu também digo que a nível global e nominal a dívida pública em 3 anos subiu 35 mil milhões de euros. Coisa, não estou a dizer mentira nenhuma, está no Instituto Nacional de Estatística. Dá-me só um segundo, porque quando os juros aumentarem, nós não vamos pagar juros da dívida consoante o PIB, vamos pagar juros da dívida. E a dívida aumenta. O valor da dívida é um cheque que se terá sempre pagar, e nós hoje em dia vivemos um ciclo económico favorável. Mas só que em momento em que a economia se acha em contraciclo, que as previsões apontam que seja muito mais próximo daquilo que se acharia, de repente, como o nosso PIB vai cair em pontos percentuais, a nossa dívida aumenta em pontos percentuais. Portanto, não existe uma redução real da dívida, que esse é que é o problema. E, portanto, foram 3 anos de extrema inconsequência e hipotecaram o futuro e continuam a hipotecar o futuro diariamente. Mas é o empurra para lá com a barriga, que era depois os outros resolvem. E, eventualmente, virá a direita resolver o problema. E a direita não pode governar de acordo com aquilo que pretende. Também dizer que foram 3 anos de populismo barato. Do populismo ao nível do Bolsonaro ou do Vítor Orbán ou da Marine Le Pen. Do dá tudo e dá tudo, mãos largas, nós somos a voz do povo, o povo está connosco, e depois, na verdade, é como vemos que é mentira. Mas isso já falarei mais à frente. E falarei agora, que são 3 anos de mentira. 3 anos de mentira em que o Costini e o Centini, os 2 mestres da magia das artes negras, conseguiram enganar todos os portugueses, fazendo assim e roubando aqui, nomeadamente com a tributação fiscal absolutamente vergonhosa, com o aumento dos impostos sobre o consumo, dos impostos indiretos, e com uma libertação dos impostos diretos. Assunto esse que já tive a oportunidade de explicar anteriormente. Também falar dos 3 anos de radicalismo ideológico que foi este governo, que em vez de se resolver os problemas que são verdadeiramente estruturais do país, que permitem o país andar para a frente, não. Ficamos presos na agendazinha política do Bloco de Esquerda, dos turcos do PS e do Partido Comunista Português, em que gostam de mediatizar e gostam de falar das eutanásias e das touradas e de tudo e mais alguma coisa, do radicalismo ideológico que esses grupos gostam de imprimir, porque é o que dá capas de jornais. O mérito seja dado ao PC. O PC está fora dessa. Sim, vá lá. O PC ainda consegue ser um partido bastante conservador. E também falar, e isto também é extremamente grave, isto são os contras que o Eduardo gostou de ocultar. Foram os 3 anos de falhas do governo. Isso é o que tu dizes. E de legislatura. Não é bem a realidade. Os serviços públicos falharam um por um. Tivemos o caso dos incêndios, tivemos o caso da saúde, tivemos os casos na educação, o exército, Borba, ou seja, o Estado onde devia estar nunca esteve. Aliás, isso é característica fundamental deste governo, era onde o Estado tinha de estar, ele não estava lá, e quando o António Costa tinha de dar a cara, também não a deu. Também falar de 3 anos, e interligando 3 anos de vergonhas, porque eu, como português, sinto-me francamente envergonhado com aquilo que foram os últimos 3 anos, não é? Temos o caso de Tancos, que nos tira credibilidade a nível internacional, sendo nós integrantes, e também credibilidade a nível nacional, não é? Que cidadão Xi acha que Jinping veio cá a Portugal todo preocupado por causa do caso de Tancos. Não, mas lá está, um diplomata... Nem recebemos o presidente de um dos maiores países do mundo. Tocaste uma falta de credibilidade internacional. Se não me interrompesses, dizias a falta de credibilidade e a vergonha que eu sinto como português quando o Xi Jinping está cá e um diplomata tutelado pelo Augusto Santos Silva, diplomata de carreira. Um diplomata de carreira, tutelado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, tutelado, é esse que está na mão do Augusto Santos Silva,
de afeto ao Partido Socialista, segundo a comunicação social, eu não conheço o homem, insultou o Xi Jinping e a comitiva. Não. E a comitiva chinesa. E isto são as vergonhas, foi até mesmo o Panteão Nacional, os jantares da Web Summit no Panteão Nacional, Borba, Pedrógão Grande, tudo e mais alguma coisa serviram para vexar o orgulho nacional e pô-lo na lama. Questões contornáveis se fosse um governo... Sem dúvida, porque o governo da direita é um governo que tem futuro. E isto foram 3 anos sem futuro, por exemplo. Questões como a dos incêndios, Borba, por aí... Claro, porque o governo da direita, por exemplo, nesse aspecto, o governo da direita iria estar onde ele precisa de estar, não iria estar a desfocar e não iria estar preocupado em reprivatizar as TAPs e estas empresas públicas desta vida e alocar recursos onde eles não são necessários de ser alocados. E depois, claro, como Portugal não é propriamente um país que possa alocar tudo em todo lado, surge o inédito de termos a proteção civil decrépita, o exército a ser roubado, que é uma coisa que não cabe. Porque isto é um governo sem futuro, é um governo que está há 3 anos que só se preocupou com o dia da manhã e em manter a posição de poder. São 3 anos de falta de visão, em que tínhamos uma conjuntura internacional boa, favorável para mudar, se calhar, a estrutura económica do país e só se preocupou em manter a agendazinha básica, que foi essa do Partido Socialista, do Bloco e do Partido Comunista Português, em que não se deram nenhum passo importante. 3 anos de show-off, 3 anos em que muito era dito, nada era feito, Web Summits, aquelas imagens que estão a passar aqui alguns ao pé da minha cabeça de 3 anos de legislatura, e depois o país real é esquecido no dia-a-dia, porque isto é o que se passa, isto é a realidade. O país real não tem o apoio daqueles que o deviam apoiar. E é muito mais bonito criar uma montra em Lisboa com os Web Summits e dizer que se arrecada não sei quantos milhões de euros, que também tenho muitas dúvidas em relação a isso. E depois a resolução dos problemas concretos e reais do nosso país não se fazem. E para terminar, são também 3 anos de ilusões e de ilusionismo, em que se orçamenta, em que se diz que se vai orçamentar, que se vai dar dinheiro aos serviços públicos, que se vai dar dinheiro onde o Estado tem de estar, e depois, na verdade, dá-se, ou seja, escreve-se lá no papel, mas só que o Centeno está quase que rufia à porta do cofre do Tesouro Português, a dizer, não, tu não passas, este dinheiro não vai, e cativa-se. E isto também. E para terminar mesmo, isto é a prova que... Há aqui uma prova, e o Eduardo disse, que o PS... prova que durante estes 3 anos é o garante da estabilidade. Eu sei que sempre é assim. E eu aqui também tenho que fazer aqui... Eu acho que a Cristas se engana quando diz aquela expressão, as esquerdas encostadas. Porque eu acho que ninguém está encostado. Eu acho que eles estão exatamente no lugar onde estão, porque eles não são primos, eles são irmãos ou quase marido e mulher, porque dormem exatamente na mesma cama. E isto foram 3 anos de esquerda marxista e de uma agenda marxista em que o Partido Socialista que devia ter, e diz que tem, inspiração do socialismo democrático, das teses de Bernstein, é um partido que, na verdade, de inspiração marxista radical, em que temos a geração turca do PS, que começa agora a ganhar relevo, o caso do Tiago Barbosa Ribeiro, que é aqui do Porto, o caso do Pedro Nuno Santos, do Pedro Delgado Alves, que são tipos que, se estivessem no bloco de esquerda, era indiferente a estarem... O Tiago Barbosa Ribeiro já esteve. O Tiago Barbosa já esteve no bloco de esquerda. Portanto, não há diferença ideológica entre aquilo que é a esquerda radical e o Partido Socialista. E se há alguma dúvida de que o Partido Socialista não é o garante da estabilidade, está completamente enganado o Eduardo, porque o Partido Socialista é, sim, um partido que é de extrema radical, não faz o pendor da estabilidade do regime, ou seja, não é um partido de centro, porque se radicalizou. E estes 3 últimos anos são a precisa e clara prova de exatamente isto. Eduardo, temos 2 minutos, mas eu vou-te dizer que temos 30 segundos para ir para intervalo. E gostava de te perguntar... Não vai dar tempo para nada, e eu agradecia se pudesse depois recomeçar, porque há de facto aqui muita coisa para rebater. Em 2 minutos, que é para depois falar tudo o resto. Achas que estamos a em 2 hipotecar minutos o futuro? estava só a dizer que, de facto, nós devemos estar mesmo a hipotecar o futuro, de facto.
Aliás, eu sinto, falo-se com as pessoas na rua e elas sentem um futuro hipotecado. Aliás, o principal sinal que nós temos da população portuguesa é que, de facto, eles estão descontentes porque não veem futuro à vista com este governo. Aliás, o que eles viam era com o PSD e com o CDS. Como é que tu fazes essa avaliação? Desculpa. As pessoas ainda não foram às urnas. Quando Pois não, às urnas, discutimos isso. eu não preciso fazer aquelas sondagens, posso simplesmente sentir o que urnas. as pessoas dizem na rua. Eu também acho que é um faço, exercício que nós fazemos. Todos. E eu tenho sérias dúvidas que vocês sintam aqui a quantidade de... Como é que eu ia descrever isso? Nem sei. Mas a quantidade de coisas que vocês disseram, eu acho que é impossível que vocês sintam isso. Sem futuro. Não é possível. Isto é uma grande ilusão. Eu acho que 40% das pessoas, porque Ou os vocês dados são vivem as numa urnas, bolha. devem concordar. 40% das pessoas, porque os dados são as urnas, devem concordar. Posso? Podes. Ou vocês vivem numa bolha, Com 40% ou então das é pessoas. impossível. É Vivemos com impossível. 40% das pessoas numa bolha. 40% não é 50% mais um. Sim. Mas ou vocês vivem numa bolha, ou de facto o país deve ser outro. Eu não conheço o país real, pelos vistos. Agora, eu gostava de dizer uma coisa dentro destes 30 segundos. Eu acho inacreditável que se venha falar de Borba quando o relatório sobre o corte da estrada é da altura do governo do PS e CDS. Quando se vem falar de incêndios, quando foi o PS e o CDS que cortaram a rede nacional de postos de vigia e que diminuíram o número de vigilantes. Mas não mudamos em cima da quando altura puseram de a Proteção incêndios Civil, a por Proteção voz. Civil e os bombeiros a pagar os seus próprios Amor de equipamentos de Deus. combate a incêndio. E nós vimos dizer que o problema é do governo do PS. O problema é quem mudou desculpa, os lá. diretores Se vocês- regionais se há vocês- 6 meses. se vocês não têm período de incêndio. capacidade de Os governar, regionais não é que provocaram governem, pá. fenómenos climáticos externos e foram combater os Não, fogos, mas estavam realmente. preparadíssimos. Eles é que tiveram que pagar os seus próprios equipamentos. Ó Eduardo, se não isso tem nos condições para conseguimos. governar, se Desculpem não lá. conseguem Então, reparar, mas tu acabas- se nós Exato. somos os culpados, se não conseguem reparar o país, e se vocês dizem que têm essa capacidade, de facto não a têm, portanto são exatamente igual a nós. Portanto, não há nada que vos distinga assim. Nessa tua ótica, não há nada que distinga a direita e a esquerda e a tua governação da minha. Terei a oportunidade de explicar isso depois do intervalo, porque não vou ter tempo para isso, certamente. Eu vou-te dar essa oportunidade, até porque temos outros temas para debater, mas apenas em 30 segundos novamente. Nós fazemos um curto intervalo e voltamos já a seguir. Estamos de volta para a terceira parte do Desafios Políticos. 3 anos de legislatura, 3 partes de programa, acho que justifica, não é? Eduardo, estávamos a falar precisamente sobre hipotecar o futuro, ainda tinhas algumas declarações a fazer sobre este tema. Tinha muita coisa a dizer, porque de facto foi dita aqui tanta coisa que eu considero absolutamente incorreta que era difícil não responder. Eu vou tentar ser muito, muito rápido num conjunto de apreciações ao que foi dito aqui. Eu acho curioso que o CDS e o PSD digam que esta coligação, em primeiro lugar, ou este acordo governativo, que é diferente, é contra a natura, por um lado. Ao mesmo tempo dizem que não é claro porque não foi anunciado aos eleitores. Eu recordo que o PSD e o CDS, tradicionalmente, quando estão juntos no poder, não é com coligação pré-eleitoral. Não, mas quando são perguntados portanto, se admitem a coligação, dizem-no que sim, respondem afirmativo ao eleitorado. Pronto. Dito isto, como é óbvio, não pode haver possibilidade de se admitir uma coligação pós-eleitoral sem que haja entendimento dos partidos para isso. E, portanto, fazendo essa pergunta, sem que houvesse esse histórico e essa negociação, e isso significaria que necessariamente teria havido conversa também com uma coligação pré-eleitoral, é óbvio que António Costa nunca podia estar na posição de poder afirmar isso. Dito isto, houve uma série de cuidados no estabelecimento desta solução governativa, um dos quais é o facto de o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português não estarem no governo. E não estão no governo, não é porque, ao contrário do que estava aqui a ser dito, creio que pelo Jorge, de que só não estão porque não querem, porque se quisessem o lugar era deles. A política não é isto. Eu percebo que a experiência deles seja a experiência de se coligarem com o CDS e, portanto, desde que lhe deem um lugar no governo à líder do partido, há coligação, independentemente de se anularem politicamente durante toda a legislatura. Mas a verdade é que essa não é a experiência à esquerda, que aliás é bastante recente. E, portanto, aquilo que se fez foi, tendo em conta que não houve uma coligação pré-eleitoral, nem isso foi anunciado aos eleitores, o entendimento que se estabelece é o entendimento que resulta da leitura da distribuição de lugares na Assembleia da República, como está previsto no nosso sistema. E, portanto, a coligação que se estabelece, do ponto de vista parlamentar, para suporte ao governo, que na verdade não é uma coligação nos termos tradicionais, é um acordo que permite a sustentabilidade do governo, mas que permite que ao mesmo tempo os partidos tenham a sua autonomia e que pensem em política e possam propor coisas divergentes,
mais uma vez, eu sei que isso é muito estranho à direita, mas à esquerda pode acontecer, porque há pluralidade de pensamento. Isso é normalíssimo, a coligação. E, portanto, é perfeitamente normal que, ou é perfeitamente estranho, aliás, que se diga que a coligação é contra a natura, não sei porquê, se é por motivos ideológicos não percebo porquê, porque as bases do socialismo, independentemente da sua versão ou do seu entendimento, são comuns, têm um tronco de pensamento ideológico comum. Aliás, há muito mais proximidade ideológica, independentemente da forma como depois se constrói o sistema político entre as ideologias à esquerda do que as ideologias à direita. Aliás, o próprio CDS vive essa contradição de ter dois ramos absolutamente insanáveis do ponto de vista ideológico, que é o ramo conservador e o ramo liberal. E, portanto, dizer que isto é um contrassenso, não sei exatamente em que termos é que pode ser um contrassenso. Dizer também que este acordo resulta da sobrevivência política de António Costa é absolutamente falso. As pessoas conseguem perceber, e as pessoas perceberam após as eleições, que a representação na Assembleia da República não permitia de forma nenhuma a prossecução de um programa governativo que foi vetado pelos portugueses em urnas. Como o nosso sistema não elege o Primeiro-Ministro, a representação na Assembleia da República é que define... Pois não veta governos. Pois não. Deputados para os representar. Exatamente. Certo. E escolhendo deputados para os representar, nós podemos pintar as coisas da maneira que quisermos. E eu posso admitir que o CDS e o PSD, coligados pré-eleitoralmente, tiveram mais deputados que o PS sozinho. E o PSD sozinho teve mais deputados que o PS. Não, o PSD sozinho não tens dados para dizer isso. Tem mais deputados que o PS, é factual. Não, mas tu não tens dados para dizer isso por uma razão simples. É que vocês pré-determinaram quais eram os deputados do CDS dentro de uma lista conjunta. E, portanto, o resultado do número de deputados do PSD não é o resultado... Não é o resultado que resulta da eleição direta de deputados do PSD. É a agregação de votos do PSD e do CDS, mediante a distribuição que foi feita em cada lista. E, portanto, não é possível tu afirmares que, necessariamente, o PSD tem mais votos que o PS teve. Certo. É um resultado... É impossível de dizer. É um resultado provável. Com e provável dependendo do peso eleitoral do CDS. Que eu não sei se ao momento das eleições era superior ou inferior ao que foi projetado nas listas. E, portanto, sobre essa disputa deixo para vocês, porque isso é uma disputa vossa e isso não me interessa. O que eu estou a dizer é, independentemente disso, a verdade é uma. 60% do Parlamento, que é uma maioria significativa, não é 51%. É 60% do Parlamento, foi eleito com pressupostos políticos contrários àquilo que era a vontade política do PS e do CDS quando se candidataram. Isso significa que a representação da maioria da população indica na Assembleia da República que aquele programa governativo não é para seguir. E foi isso que foi vertido. São estes três juntos que pois não. Mas então das duas uma, ou mudas o sistema eleitoral e passas a escolher diretamente. Eduardo, eu concordo plenamente contigo que esta solução governativa é legítima. Não concordo, é que tu possas afirmar que 60% das pessoas rejeitaram um plano, porque as pessoas não votam pela negativa, votam pela positiva. Escolheram aqueles deputados que rejeitaram. Mas as pessoas não rejeitaram. Isso é uma leitura que tu só poderás fazer eleição a eleição e com dados para isso. Certo, mas até te digo mais. Mas não podes dizer que rejeitaram um programa. As pessoas não votam para rejeitar. As pessoas votam para escolher quem as representa na Assembleia da República. Consoante o programa que ela lhes apresentam. Nos deputados do Partido Socialista, nos deputados do Bloco de Esquerda, nos deputados do PAN, nos deputados do PEV, não votaram. Eu vou votar contra o PSD e o CDS. E eu faço uma pergunta. E quantos eleitores não terão votado no Partido Socialista, ou seja, aquela ala mais moderada do PS, no pressuposto de que o PS ia ter mais votos e ia conseguir governar por ele mesmo, mas nunca estando com a esquerda? Ou seja, quantos votos é que se calhar perderia o PS para outra esfera do sistema partidário, se o António Costa, em vez de ter dito não, tivesse dito sim? Demos a resposta agora com o António Costa a afastar-se da esquerda no ano eleitoral. Porque, não, agora, mas é muito fácil agora, em 3 anos de governação, com uma conjuntura mais favorável, e criar certas condições para que o eleitor ganhe mais simpatia pelo António Costa, porque é um facto. É mais fácil agora fazer essa previsão, porque na altura havia um grande desconhecimento daquilo que poderia ser o futuro do país e naquilo que António Costa poderia dar ao país. E esse grande desconhecimento está à prova viva de todos, que é a grande hipoteca que foi feita no futuro. É o segundo pior resultado da história do PS, a seguir ao nível do Sócrates ao fim daqueles 6 anos, ao mesmo nível.
Portanto, quando eu falo em ilegitimidade, não falo em ilegitimidade constitucional, porque essa está toda do lado do PS, como é óbvio. Eu acho que o António Costa foi desonesto quando disse ao eleitorado que nunca ou não se iria coligar com a esquerda, com a extrema-esquerda. Ele disse-lo claramente num debate que Passos Coelho, em que a Clara de Sousa faz-lhe a pergunta. Posso? Sim, senhora. Pronto. Voltando então ao que estava a dizer e respondendo àquilo que estás a dizer também. Como eu já disse antes, não havia condições políticas para se garantir que é possível haver um acordo. E nenhum líder parlamentar, nenhum líder partidário, assume, em nome de outros partidos, especialmente se haver negociações prévias sobre isso, que há possibilidade ou não há possibilidade de haver um acordo. Não, mas assume a sua disponibilidade para negociar. E a sua disponibilidade foi a de que não havia governo com a esquerda. E não há governo com a esquerda. Se a pergunta se colocar novamente nas próximas eleições legislativas, terá que ser dada uma resposta consonante com o contexto político desse momento. Como é óbvio. No contexto em que o António Costa respondeu, não havia possibilidade de haver governo com a esquerda. E não há governo com a esquerda. O Bloco quisesse ir para o governo há 4 anos, tu vias que não havia. Se o Bloco de Esquerda quisesse ir para o governo há 4 anos... Há Ministério Sombra. Se o Bloco de Esquerda quisesse ir há 4 anos, a negociação ou a abordagem que teria de ser feita entre partidos seria diferente. Como o Bloco de Esquerda não demonstrou essa disponibilidade e o Partido Socialista também não demonstrou essa disponibilidade, a solução governativa que temos é que temos. Nós podemos calcular cenários hipotéticos, mas nós temos uma realidade que temos que analisar. O António Costa não estava em condições de fazer isso e disse, não estou disponível para isto. E a realidade comprovou que não estava disponível para isso. Não disse, em momento nenhum, que não estava disponível para ser governo minoritário apoiado num acordo parlamentar com os partidos à esquerda. Isso ele nunca disse nada em contrário. E, portanto, vocês não têm razão absolutamente nenhuma para apontar alguma incoerência ao António Costa, porque ele foi bastante cristalino e bastante coerente em tudo aquilo que disse. Dito isto, vocês podem pintar a coisa da maneira que quiserem. E eu até vos digo que, na minha leitura pessoal, sem dados para isso, a votação que aconteceu nas últimas eleições legislativas foi, essencialmente, não o voto positivo de que tu falavas, Jorge, mas o voto negativo. E nós sentimos isso durante a campanha eleitoral. Porque, da mesma maneira que tu disseste, e bem, e eu concordo com essa crítica porque é justa, que o PS perde as eleições em parte porque faz uma campanha negativa, e isso não resulta, e eu concordo em absoluto, também é verdade que a maior parte das pessoas votaram não a favor do Partido Socialista, acima de tudo porque tinham receio daquilo que foi, e o discurso foi bem montado desse ponto de vista do PS e do CDS, tinham receio de que a possibilidade de nós virmos aumentar, ter uma estratégia de desenvolvimento económico assente também como impulso inicial no consumo privado, pudesse resultar no aumento da dívida e no escalado das contas públicas. Aquilo que nós demonstramos, na realidade, é que isso não acontece. Uma conjuntura económica completamente diferente, que se fosse a mesma que o PSD e o CDS governou. Amigos, por amor de Deus, deixem-me falar. Força, acaba. E, portanto, aquilo que aconteceu naquele momento, foi um momento em que eu acho que, de facto, há 2 grandes fatores que contribuem para o resultado do PS. Aquilo que tu disseste, e bem, houve uma campanha negativa que eu acho que foi mal feita, e foi mal montada. Houve, para além de ter havido uma série de casos durante a campanha legislativa de ineficácia da direção de campanha parlamentar, com a substituição do diretor de campanha, e isso teve um impacto negativo. Até do Marco Dier, que era um dos melhores do mundo. E depois, em segundo lugar, dessa questão que eu acho que, de facto, e aí não responsabilizo o António Costa, porque não foi o António Costa que faltou a esse debate, mas responsabilizo sim o António José Seguro, que durante 3 anos deixou que o discurso da direita se implementasse na sociedade portuguesa, sem haver combate político nesse discurso. E quando nós chegamos às eleições legislativas, e é por isso que a vitória das europeias é uma vitória de poucochinho, porque numa altura, se o António Costa fosse a Coimbra, estava um cenário diferente. É uma crítica que podes fazer legítima, que eu também a faço, também acho que eu devia ter, nesse momento, devia ter assumido isso. Mas, independentemente disso, as eleições são ganhas por poucochinho nas europeias por uma razão simples, que é no momento em que há a possibilidade de haver um voto de protesto, a diferença eleitoral é demasiado pequena para aquilo que tinha acontecido ao país. Independentemente disso, as pessoas nas urnas não responderam com o voto maioritário no Partido Socialista, e portanto não deram indicação de que queriam que o Partido Socialista tivesse uma maioria em relação a PS e CDS coligados, mas deram um sinal claro à Assembleia da República. A política seguida nestes 4 anos é coisa que nós não queremos. E foi isso que o António Costa fez, como foi isso que fizeram o PCP, o Bloco de Esquerda e o Partido de Coalições Verdes. E, portanto, não se trata da sobrevivência política de António Costa. Não consigo fazer essas interpretações. Aquilo que se trata é, acima de tudo, da vontade do eleitorado. Tu não consegues fazer essa interpretação. Tu não consegues fazer essa interpretação. Mas há uma vantagem que nós temos. É que nós não temos que fazer interpretações da vontade do eleitorado. Temos é que ter a representação da vontade do eleitorado vertida em deputados na Assembleia da República. E são eles que lhes cabe interpretar o mandato que lhes coube. É isso que eu estou a dizer. Não pode dizer que as pessoas rejeitaram aquele governo, porque as pessoas até podiam... Pode fazer uma leitura...
Se as pessoas não o elegeram em condições de prosseguir o seu programa, não lhe deram essas condições. Porque tu podes dizer, seja por que motivo for. Tu podes dizer as que as condições pessoas quiseram dadas. que o PS governasse à esquerda. Se o PSD é o partido com mais deputados, porque é que eu não posso dizer que as pessoas queriam que o PSD negociasse com o PS? Porque as pessoas não deram condições. Deram para governar com o PS. Mas os programas do PS e do PSD eram compatíveis. Eram mais compatíveis que o do PS, com o Bloco de Esquerda. Porque o PSD nem o PS defendia uma saída da Europa. Tu leste o programa do PSD? Todo. Eu sei que era pouca coisa, não havia grande coisa lá para ler. Eram 90 páginas. Mas leste? Li. Pô, e leste o programa do PS e achas que são compatíveis? São mais compatíveis. Estratégias de desenvolvimento económico totalmente dispares. São mais compatíveis com partidos que querem sair da União Europeia, que fizeram a campanha em 2013 a dizer vamos sair da Europa, que vamos sair do euro. Mas essas questões não são colocadas no acordo entre os partidos para a sustentação do governo. Essas questões que tu estás a dizer também não podiam não estar no acordo do PS e do PSD. Não há nenhuma discussão na Assembleia da República sobre a saída de Portugal da Europa. Fazias um acordo com o PS em que as questões em que divergimos também não faziam parte. Jorge, os programas do ponto de vista de desenvolvimento económico, do ponto de vista social, etc., eram totalmente dispares entre o PS e o PSD. Vou-te dar um exemplo. A estratégia de educação do PS e a estratégia de educação do PSD eram totalmente incompatíveis. Totalmente incompatíveis. Concordamos. Não havia proximidade nenhuma entre os programas dos dois partidos. Concordamos. Portanto, tu dizes que era possível haver um programa conjunto ou haver entendimento conjunto de PS e PSD é absurdo. E eu não me defenderia. Eu sei, é uma coisa que eu não me defenderia. Eu nunca quererei um Bloco Central. Jorge, por amor de Deus, eu tive de ouvir, deixa-me falar. Acaba. O programa do governo era claro. Ok? Ou melhor, o programa eleitoral do PS era claro. Tal como o do PSD era claro. Nenhum dos programas era compatível. Os dois programas, PSD-CDS e o programa do PS, não eram compatíveis. O do Bloco e do PC. O do Bloco e do PC eram compatíveis dentro dos termos de um acordo de um governo minoritário. Que foram esses os termos que nós temos. Nós agora podemos discutir cenários. O que interessa é a realidade que existiu. A realidade é uma. Um governo minoritário apoiado na Assembleia da República. Com a possibilidade de discordarem. Só têm uma coisa que fazer, que é aprovar o programa do governo, que foi isso que fizeram, e aprovar os orçamentos de Estado. E isso está cumprido. O programa, como diz o PCP e como diz o Bloco de Esquerda, e bem, o governo é do Partido Socialista. E o Partido Socialista assume-o. Com contributos via Assembleia da República e as outras bancadas parlamentares. Como é óbvio. E bem. E é assim que deve ser a governação. Por uma razão simples. É isto que o sistema eleitoral português prevê. Dizer que isto é a sobrevivência política de António Costa é absurdo quando nós tivemos, num governo, com o Passos Coelho e com o Paulo Portas, episódios como o episódio de admissão irrevogável. E que nós falámos aí sim da sobrevivência política de um partido, de um Paulo Portas que foi encostado às cordas pelo seu partido, para evitar o descalabro eleitoral do CDS-PP, vir-me falar da sobrevivência de António Costa, desculpem lá, mas é de uma tal incoerência. Não és tu, é o Zeca, mas felizmente nesse barco estavam todos juntos. O PSD estava todos juntos. Teve um primeiro-ministro sério que disse não vou embora, não me demito do país. Vir-me falar da sobrevivência política do António Costa, por amor de Deus, não estava em causa. Quando? Mas calma que eu não terminei. Quando, depois da eleição do António Costa, o Passos Coelho, ex-primeiro-ministro de Portugal. Primeiro-ministro, como o António Costa lhe chamou várias vezes. Exatamente. Já depois e acho muito bem que nesse aspecto também respeito a tradição francesa. São sempre primeiros-ministros, presidentes, etc. Não tenho problema nenhum com isso. A partir do momento em que perde essa eleição, em que passa durante um ano a moer o Partido Social Democrata na opinião pública, a manter a mesma postura que tinha tido como primeiro-ministro, a dizer que aquela solução não era sustentável. Uma péssima estratégia da oposição, estamos de acordo. Apenas e só para quê? Para manter a sua sobrevivência política. E estar-me a dizer que o António Costa... Tanto não é que ele não quis ir a votos quando ganharia o partido. Sim, a partir do momento em que deixou o partido naquelas condições políticas, que eu também acho que não valia a pena mesmo ser reeleito. Que era só mesmo para chegarmos aos 10% do PSD nas próximas eleições. Quais condições políticas? Total descrédito na sociedade portuguesa, zero mensagem política, incapacidade de fazer a oposição. Não é interpretação. Eu concordo na parte da oposição. A parte do PSD estar manchado na sociedade civil portuguesa, eu não vejo onde. Não vejo com que dados é que tu esperas isso. Então esperemos pelas eleições. Esperemos pelas eleições e vamos ver pelas eleições. Pronto. Dizer outras coisas que eu acho, ou foram dizer aqui outras coisas que eu acho absurdas. O PS abriu a porta ao extremismo. O Partido Socialista abriu a porta ao extremismo. E eu gostava de saber que extremismo. Eu gostava que o Zé me respondesse que extremismo. Nós passámos de um governo do PS e CDS que mandou 500 mil de pessoas emigrar de Portugal, que aumentou o desemprego português para acima dos 20%, que aumentou impostos como o IVA do leite, produtos do leite, laticínios, para bebés, da taxa reduzida para a taxa máxima. E o Partido Socialista tem um governo extremista. Eu não sei o que é extremismo.
Pelo menos na concepção do Zeca eu não consigo entender. Mas também já ouvi dizer aqui que o governo do Partido Socialista é um governo de inspiração marxista. Portanto, nós estamos num tal nível de absurdo do ponto de vista da avaliação ideológica que, de facto, só assim é que é possível determinar que o Partido Socialista tem um governo extremista. Para mim, extremismo é, acima de tudo, não dar condições de vida às pessoas. Extremismo o PSD e o CDS fizeram. O PSD e o CDS governaram em condições que não queriam governar. Eu recordo que o Eduardo Catroga, que era o negociador do PSD, por exemplo, quando saiu da reunião com a Troika, ficou muito feliz com o acordo que tinham conseguido o PSD com a Troika e o sob memorando de entendimento. Aliás, reclamou para si, para o Partido Social Democrata. A felicidade é relativa. Reclamou para si, Jorge, por amor de Deus, deixa-me acabar. Reclamou para si a autoria do memorando de entendimento. Passados 6 meses, o PSD já não tinha nada a ver com o memorando da Troika. O CDS também, que achava que o CDS devia ser o partido defensor da classe média, dos pensionistas, etc., com os aumentos de impostos a suportar, mesmo contra a sua vontade, mas lá está, para a sobrevivência política de Paulo Portas, a suportar o enorme aumento de impostos de Vítor Gaspar e depois as medidas fiscais tomadas pela Maria Luísa Albuquerque. E dizer que o PS é extremista, mas é extremista em quê? Extremista é fazer o que se fez no país durante estes anos. Extremista é deixar, como se deixou, os doentes da hepatite C sem medicamentos em Portugal. Extremista é fazer o desinvestimento público, é verdade, que se fez em todos os serviços da área de habitação estatal, que neste momento se refletem. E refletem-se porque durante 4 anos não houve sequer manutenção. Desculpa, Eduardo, não sei, José, se entretanto queres explicar a que governação extremista te referes. Não, eu também falei do extremismo e falei do populismo barato, que é exatamente isto, é ir buscar o filigrama daquilo que foi a política. O CDS e o PSD foram obrigados a subir as medidas fiscais, ou seja, as taxas fiscais em todo lado. Não só não foram obrigados, como fizeram uma série de revisões ao memorando de entendimento, muito para lá do memorando de entendimento original. Isso é mentira. Deixa-me falar. Dizer que vocês assumiram o memorando da Troika e que foram obrigados a isso é mentira. Eduardo, mas sabes o que é verdade? É que nós temos relação, e aí assumo-a toda, temos relação com o memorando. Mas há uma coisa que nós não temos, felizmente, é com a chegada dela. Percebes? É com a chegada é uma diferença inacreditável. Vamos dar aqui a oportunidade ao José. É uma diferença inacreditável. E reconhecerem capacidade de darem espaço de manobra legislativo ao Partido Comunista Português e ao Bloco de Esquerda, que são 2 partidos de extrema esquerda... Qual foi a medida legislativa concreta, extremista, que foi aprovada na Assembleia da República durante esta legislatura? Eu não disse... Diz-me uma. Eu disse, então has de recordar as minhas palavras, eu disse, abriram a porta. E eu não disse que eles entraram. O Partido Comunista Português, o Partido abriram a porta. O PAN, o PS, abriram o PSD, têm todos a mesma possibilidade. Essa porta é aberta pelo voto dos portugueses, que elegem deputados à Assembleia da República. Não, mas só não é pelo PS, não é pelo PSD, não é pelo CDS. O Mário Soares discordava diametralmente de ti. Vocês não são donos das possibilidades legislativas da Assembleia. O Mário Soares discordava de ti. Por causa das alterações do Orçamento de Estado. Diz isso é o Primeiro-Ministro. É que eu gosto muito da ideia da relação parlamentar que o elegeu, já não pode ser a relação parlamentar que apresenta propostas ao Orçamento de Estado. Mas porquê? Porque o Primeiro-Ministro disse que que vem aí 7 mil milhões de... Há uma avaliação política. O Primeiro-Ministro faz uma avaliação política sobre medidas em concreto, mas nunca disse que não podiam fazer. Disse que era uma irresponsabilidade fazerem. Disse que era uma irresponsabilidade. Mas dizer que é uma irresponsabilidade não quer dizer que não o possam fazer. Acha, dentro daquilo que é o Orçamento de Estado que é apresentado, que aquela medida em concreto terá um impacto negativo sobre o Orçamento de Estado que é apresentado, não é o Orçamento de Estado que será aprovado. Como é a relação parlamentar serve exatamente para isso. Em que momento é que António Costa disse que eles não podiam fazê-lo? Disse que era a maior irresponsabilidade que tinha visto. Dizer que é uma irresponsabilidade não quer dizer que não se possa fazer. Ficou muito chateado, falou de coligação negativa. Agora já há coligações negativas. Qualificar projetos de lei ou projetos como uma coligação negativa na Assembleia da República faz parte do exercício político normal. Certo. Dizer que agora foi aberta a porta a que eles pudessem ter propostas legislativas é uma coisa diferente. Essa possibilidade é dada a qualquer partido que tenha condições para eleger deputados da Assembleia da República. Não tenho dúvida que se abre a porta ao extremismo se agora o António Costa precisar de pôr no governo, por exemplo, o Bloco de Esquerda e em caso de ter-se necessidade de nacionalizar o novo banco, por exemplo. O Bloco não quer. A nacionalização dos grandes serviços.
que isso são medidas extremistas. Isso São extremistas porquê? Porque é a instauração do comunismo, serviço por serviço, eu já sabia. Mas tu és comunista, pá, mas tu és comunista. Eu sou comunista, sou. Tu és comunista, portanto não... Estados extremamente comunistas, como, sei lá, a Alemanha, ou o Reino Unido, ou os países nórdicos, ou sei lá, a França, esses que têm serviços públicos, são Estados fortemente comunistas. Tipo, a Suécia, governados por é altamente socialista e já está em regressão. A Suécia há mais de uma década que não é socialista. E já está em regressão das políticas socialistas. Pois está, desde que levantaram a direita no poder, tens toda a razão. Exatamente. Desde que a Suécia tem sido governada à direita na última década, está a reverter, tens toda a razão. Toda a razão. Concordo contigo em absoluto. Da alta recessão económica que sofreram da estagnação da sociedade sueca. Claro. É o caso, por exemplo, começamos a ver empresas como a Motorola... Desde que começaram... desculpa lá, mas então, afinal, tu és a favor da liberdade privada ou não? Eu sou a favor da liberdade privada. Então, e a Motorola o que é que tem? A Motorola, dentro do mercado livre, como tu defendes, foi ultrapassada pelos seus competidores. O que é que o Estado vai fazer nessa Estava a ser estrangulado. Vais concordar comigo? Pelo próprio Estado. Agradeço que concordes comigo. Também acho que os Estados precisam ter política industrial própria. Acho que os Estados não podem estrangular as empresas. Obrigado por concordares comigo, Zé. Eu não concordei, não foi nada disso que eu disse. Pois, exatamente. Desde que a Suécia escrever as palavras dos outros. Desde que a Suécia começou a ser governada à direita, começou a piorar, tens toda a razão. Abri a porta aos extremismos. Ele já disse que tinha posto lá dentro os extremismos. E foste buscar o exemplo da Motorola. Não, Eduardo, eu disse que a Motorola foi asfixiada fruto de políticas socialistas que... Quais? Olha, por exemplo, a tributação excessiva às empresas, que é o caso... um problema brutal na Nokia, na Motorola e em todas as empresas tecnológicas estão cada vez a ser... do Norte da Europa. Foi um problema enorme. Cada vez mais ultrapassadas, não têm dinheiro para investir. Mas o problema da Motorola, o da Nokia, etc. Foi o problema de serem ultrapassados do ponto de vista do produto. Falta cash para pôr na empresa para investir, para ter melhores serviços. Falta cash. Foram simplesmente ultrapassados por capacidade de inovação tecnológica das outras empresas. Porque não tem capacidade de investimento para inovar. Que é um regime de competição no mercado livre. Eu posso ser um tipo muito inovador, mas se não tiver dinheiro para inovar, a minha inovação ficará aqui. Eduardo. Quem inova e traz inovações deve estar à frente e as outras devem ficar para trás? E eu defendo isso. É só para confirmar. Mas eu defendo um paradigma da relação do Estado com a inovação diferente. Caríssimos, 3 anos de legislatura, obviamente não se discutem num programa, mas dá para debater, dá para debater algumas ideias e os vossos pontos de vista. De qualquer forma, o programa de hoje ainda não está terminado, mas temos que fazer um breve intervalo e voltamos já a seguir. Estamos de volta para a quarta e última parte do Desafios Políticos de hoje. E vamos falar sobre a greve dos estivadores. Damos por terminado o assunto dos 3 anos de legislatura. Falando, portanto, da greve dos estivadores, José, o Porto de Setúbal está parado há um mês devido à paralisação dos trabalhadores precários. Uma situação com um fim à vista? Sim, os trabalhadores estavam, e isto até vai parecer estranho, estavam claramente em situação precária. Eu não conhecia muito bem a situação em que era o regime de contratação dos estivadores do Porto de Setúbal e tive a oportunidade de investigar. E há uma coisa, aliás, a legislação laboral existe precisamente para criar estabilidade na vida do trabalhador, para que este trabalhador possa conseguir criar, ou seja, que possa atuar de acordo com aquilo que são as expectativas da sua vida, com estabilidade, criação de família, etc, etc, etc. E de facto, o que se passa hoje em dia no Porto e com os estivadores é a contratação por SMS, que é uma coisa que hoje podes vir, amanhã não podes vir, agora fazes 2 dias, depois fazes 3. Ou seja, os trabalhadores ficam aqui numa situação de clima de instabilidade que não é de todo o desejado para qualquer tipo de trabalhador. Exato. Infelizmente não acontece apenas neste setor, mas é um caso flagrante. Eu que sou apologista de uma legislação laboral flexível, mas eu acho que deve sempre, a base tem de ser sempre a criação de uma certa estabilidade para que se possa atuar de acordo com as expectativas de vida que se idealiza. E neste caso é um caso gritante em que isso não se verifica. Mas só que também há aqui, e eu tenho que fazer aqui umas considerações que tenho em relação a este assunto, e começo com uma premissa, que é o combate, ou seja, este combate não pode ser um combate feito à toa. E a primeira consideração que eu faço é, eu rejeito, desde logo, todas as teses revolucionárias e o que elas envolvem.
seja, e a constante grevização, nem sei se esta palavra existe, leva a duas coisas. Uma é instaura quase que uma luta de classes que não existe entre o patrão e os trabalhadores, em que, na verdade, é tudo a mesma classe, são todos seres humanos, em que se devem assentar à mesa e falar e chegar a um grande consenso. E aí o governo tem um papel mediador importante, até pela própria pressão política que exerce sobre tanto de um lado como do outro. E por outro, a constante feitura de greves leva, se calhar, também quase a um descrédito que as greves podem cair hoje em dia. Ou seja, hoje em dia faz quase greves por tudo e por nada. E o combate tem de se focar muito bem aquilo que deve ser o combate, e é por isso que eu sou um bocado algo cético à luta sindical. Isto porque também me leva à minha segunda consideração, que é o sindicalismo hoje em dia não são livres de agremiações de trabalhadores, ou seja, não são os trabalhadores que se juntam em prol de um interesse em que querem lutar e que querem defender. Eles sentam-se, em vez de sentar à mesa com os patrões e apelar através da razão, como a luta deve ser feita, fazem-no através da força. E o pior é que são, muitas vezes, os sindicatos, eles, delegações de forças de partidos comunistas e de partidos de esquerda. Mas, José, desculpa, mas essa ideia muitas vezes não estará um pouco no campo da utopia? Esta mediação entre trabalhadores e empregadores? É assim, eu claro que acho que está, não é num campo da utopia, mas de uma realização prática difícil. Não há patrões maus, nem há trabalhadores maus, ou seja, o patrão, se puder pagar ou se conseguir pagar mais, à partida pagará, vai redistribuir os rendimentos dentro daquilo que é a prática normal da empresa. É assim que eu idealizo e imagino a sociedade, pondo-me tanto na posição de trabalhador como na posição de patrão. Se eu puder redistribuir rendimentos, redistribuo. Se não puder, porque tenho de estar preocupado a investir, tenho de estar preocupado a pagar uma brutalidade de impostos, tenho de estar preocupado com dúzias e dúzias e dúzias de problemas e entraves burocráticos que são postos à atuação das empresas. Se me permite dar um exemplo do como isso é verdade, deixa-me só dar este exemplo. Há muitos patrões que têm essa hipótese e que o fazem, mas indo por outras vias por causa da carga fiscal. Mapas de quilómetros fictícios, cartões de refeição, cartões de compras, ou seja, realmente estão a pagar um salário mais alto, porque o querem fazer, só que querem, para evitar a taxa fiscal, o salário que depois contará para a Segurança Social e contará para a reforma não é o real da pessoa, e a pessoa, quando chegar à idade da reforma, vai ter uma perda de qualidade de vida. Por isso, eu acho que esse sinal é um sinal inequívoco que os patrões muitas vezes estão disponíveis para fazer esse aumento. Como é que se beneficia o trabalhador, que eu não percebi? Onde é que beneficia? Como é que o trabalhador, descontando menos para a sua reforma, não, vai ser prejudica. Pronto. Eu só estou a dizer, mas isto só acontece devido à elevada carga fiscal. Não, é que estás a dizer que eles pagam de outra maneira. Estás a dizer que a carga fiscal é um problema. Eu acho que não. Eu acho que querer-se fugir à honesta remuneração e ao desconto também para a reforma. Só o faz porque a carga fiscal é altíssima. Se não pagavas em salário, e depois tem Deixa-me acabar estas considerações. Que é, de facto, os sindicatos é um braço armado de uma ideologia de esquerda, que é o comunismo, e é o ponto de partida para uma luta de classes que não existe, é um ponto de partida para uma ação revolucionária que não deve existir, e o problema é que os sindicatos não respondem às vontades livres dos trabalhadores, mas sim aos interesses partidários. Portanto, os sindicatos são aquelas organizações que deviam responder ao superior interesse do trabalhador, mas não, estão mais preocupados com uma diretriz de um comitê central que lhes impõe essa mesma. E outra coisa que os estivadores de Setúbal permitiram ver, e isto mais fora daquilo que é o abstracionismo dos sindicatos, passando para a política concreta. O Bloco de Esquerda, nesta questão toda, dá o primeiro impulso a querer ter uma força sindical afeita ao seu partido. Ou seja, o Bloco de Esquerda está numa clara guerra com o Partido Comunista, uma guerra fria, uma guerra silenciosa, em que lhes vai e está gradualmente a tentar roubar a sua base de votos. E uma das bases de votos são os sindicatos. Portanto, percebem que precisam dos sindicatos e assim, se os conseguirem capturar, vão eliminar e exterminar quase o velho Partido Comunista. Depois, a minha quarta consideração é em relação ao José Soeiro.
ou deputado do Bloco de Esquerda. E quanto a isto, eu só vou dizer uma coisa. Não tem dignidade parlamentar absolutamente nenhum esse deputado. É um populismo baratinho, é um populismo que não dignifica em nada as instituições democráticas, as atitudes que ele perpetuou nesta greve. O facto de ter ido contra um embate contra a polícia, contra as forças de segurança, acusar os outros que iam trabalhar de fura-greves, um discurso de ódio, de verdadeiro ódio. Depois, a quinta consideração, que é muito importante fazer, é a instabilidade sindical está a afetar muito o tecido e o grande tecido produtivo de Portugal. Tecido produtivo esse que dá muitos e muitos e muitos empregos e dá muito dinheiro a muitas famílias, que essas famílias metem a comida na mesa porque são empregados dessas grandes estruturas produtivas. E a instabilidade sindical, podemos dizer, por exemplo, no caso da Alta Europa, está a destruir o investimento que essa empresa deposita em Portugal. No caso da Alta Europa, são mais de 3 mil empregos em que, fruto de, por exemplo, os estivadores, e porquê é que eu estou a falar da Alta Europa? Os estivadores são muito importantes porque são eles que fazem o transporte dos carros e das peças produzidas na Alta Europa para o resto do mundo. Portanto, se os estivadores não trabalharem, essa produção fica bloqueada. Se essa produção fica bloqueada, a empresa vai ter menos lucros. Se essa empresa vai ter menos lucros, vai poder contratar e investir menos. E, portanto, menos lucros, vai ter de despedir trabalhadores para compensar essa coisa. Ou seja, como ao mesmo tempo a produção não é real, ou seja, produzem-se X carros, mas só passam Y, que normalmente é um número inferior aos X que são produzidos. Como só passam aqueles, vai-se produzir menos. Para se produzir menos é preciso menos pessoas, despedir menos. E isto é o mal que os sindicatos estão a fazer, porque não estão a saber fazer a luta. Estão a criar constrangimentos, estão a criar uma luta, uma revolução. E muito deste discurso sindical, vamos pôr neste termo, é feito pelos próprios deputados e o José Soeiro, quando tenta impedir o autocarro de trabalhadores que a Alta Europa tinha contratado para trabalharem na estiva. Ou seja, nem sequer eram próprios estivadores. Os trabalhadores que tinham sido contratados para trabalhar na estiva para dar escoamento a esta produção, o José Soeiro pôs-se à frente do autocarro, acusou o governo de estar a fazer um golpe militar, um discurso duro, um discurso que roça o discurso de ódio, que eu digo já que não vejo diferença absolutamente nenhuma entre o José Soeiro a falar ou o Bolsonaro. É exatamente a mesma coisa. Escolhem alvos diferentes, mas o discurso, no seu teor, é o mesmo. E depois, para terminar, e última e sexta consideração que tenho a fazer sobre este caso, é o facto da CIL, do Sindicato dos Trabalhadores, não estar interessado, propriamente dito, naquilo que são os interesses dos trabalhadores do Porto de Setúbal, mas sim está interessado em espalhar a sua influência nacional para os outros portos. Porque quando as operadoras decidiram aceder aos pedidos do sindicato, o sindicato disse não, eu só aceito se isto for feito no Porto de Lisboa, no Porto de Leixões, Sines, ou seja, nos portos, nas outras entidades portuárias. E o que prova que está-se aqui a formar uma grande frente, muito impulsionada, na minha opinião, pelo Bloco de Esquerda, de uma grande unidade sindical, para constituir também eles um braço armado nesta luta de classes que eles tentam fazer e maquianar. Luta essa que não existe, luta essa que só existe agora por causa do discurso de ódio que está a ser cada vez mais impresso pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Comunista Português. Infelizmente não temos aqui representação do Bloco de Esquerda, porque não têm uma juventude partidária. Eventualmente será uma questão a pensar, até porque seria, obviamente, interessante ter o input deles nestas questões. Eduardo, existem, precisamente falando do sindicato, do CIL, existem alegadas perseguições a alguns trabalhadores que são filiados neste sindicato, o que também tem dificultado, de alguma forma, o acordo com o Ministério do Mar, não é? Bem, essa é a história, no fundo, do conflito entre trabalhadores e patrões. Eu acho que todo este caso é lamentável por diversas razões. E diversas razões porquê? Em primeiro lugar, porque, como disse o Zeca bem na primeira parte, antes de começar a descarrilar,
É óbvio que é impossível que nós entendamos que em 2018, a fim de 2018, quase 2019, possamos ter pessoas que estão há mais de uma década, há quase 2 décadas em muitos casos, contratadas ao turno, nem sequer é ao dia, é ao turno, com salários miseráveis, sem proteção social absolutamente nenhuma e sem possibilidade de se defenderem enquanto trabalhadores. É claramente uma situação precária, é exatamente. Isto que se chama, não é? Precariedade absoluta. Com dificuldades acrescidas. Porque o facto de eles não terem contrato de trabalho significa que eles também não se podem organizar para defenderem os seus direitos enquanto trabalhadores. E isso significa o quê? Significa que, neste caso, é possível e fácil de fazer esta perseguição aos trabalhadores que estão filiados num sindicato, pela razão simples de que basta não os contratar para o turno seguinte se não tiverem contrato com a empresa, a empresa turca que explora o Porto. Se não tiverem contrato de trabalho, muito facilmente podem ser dispensados ou, pura e simplesmente, não contratados para o turno seguinte e assim indefinidamente. E, por outro lado, impede-os de poderem negociar a melhoria das suas condições de trabalho. O Zeca dizia aqui que os sindicatos são estruturas que estão ao interesse de agendas partidárias e ao interesse de uma ideologia que é a ideologia comunista. Ainda vamos receber não uma é carta da CGTP. Exatamente. Não é exatamente verdade. Há um fundo de verdade no que diz o Zeca. E eu agradeço que ele reconheça isso. Felizmente o Zeca tem este hábito de fazer alguns reconhecimentos públicos neste programa e reconhece, pelo menos, que são as ideologias à esquerda que defendem os interesses dos trabalhadores. E é verdade, sim, senhor. Portanto, é natural que haja proximidade. Dessa maneira reconheço. Que haja proximidade dessa e de todas, na verdade. Basta ver a história do movimento sindical e a história dos direitos laborais. Está para nascer um partido de direita que tenha feito alguma coisa por direitos laborais. Que renovaram E, portanto... Ainda bem que o atual governo não mexeu. Das encíclicas papais? Posso? E, portanto, é natural que haja proximidade política entre partidos de esquerda e sindicatos. Por outro lado, não é verdade que aqueles que são filiados num sindicato, que são sindicalizados, sejam pessoas que exerçam os seus direitos sindicais contra a sua vontade. Não me passa pela cabeça que alguém, por ser dirigente de um sindicato e militante de um partido, tenha automaticamente a capacidade de vincular a si as decisões coletivas que são tomadas num sindicato. Mas não faltam sindicatos com maioria de membros de filiados ou próximos de partidos de direita. Aliás, o PSD tem uma organização, os Trabalhadores Sociais-Democratas, o GT tem uma forte ala de direita, como é amplamente sabido em Portugal, e, portanto, não é exatamente verdade que as pessoas possam exercer ou que as pessoas exerçam os seus direitos enquanto sindicalizados de forma coartada. Isso é absurdo. Agora, as pessoas têm razões de queixa. E como têm razões de queixa, os sindicatos existem exatamente para defender os seus interesses. Eu não estou a dizer que, no limite, não possa haver tentativas de maniatação de sindicatos para cumprir agendas políticas. É verdade. Mas dificilmente essas agendas acontecem sem haver razões de queixa por parte dos trabalhadores, que têm que aprovar essas decisões. Porque os sindicatos ainda não são governados, apesar de às vezes sugerir isso, não são governados por comitês centrais. E, portanto, dito isto, a história do movimento sindical é relativamente fácil de descrever. Os trabalhadores têm vontade de ter condições de trabalho. Estão em desigualdade de forças em relação à entidade laboral, porque a entidade laboral é quem lhes permite trabalhar. Seriam, isso sim, comunistas se achassem que não pudesse haver patrões e que toda a propriedade devia ser coletiva, que assim era da maneira que não era necessário sequer haver sindicatos. Porque aquilo que diz o Zeca tem este problema. É que o sonho do comunismo é não haver necessidade de haver sindicatos sequer. E, portanto, aquilo que se entende... O ponto de partida para a Revolução. É que o ponto de partida para a Revolução, no entendimento marxista, será haver condições materiais para isso. E as condições materiais para isso dependem da crise do capitalismo. Pronto. E podemos discutir se já lá chegámos ou não. Aquilo que eu estava a dizer, a história do sindicalismo reflete-se neste princípio básico. Se há desigualdade de forças entre trabalhadores e entre patrões, é necessário haver estruturas coletivas que defendam os interesses dos trabalhadores. Para evitar que haja perseguições exatamente a trabalhadores individuais,
surgem não só os sindicatos, como os contratos coletivos de trabalho. Os contratos coletivos de trabalho permitem duas coisas. Uma reivindicação sindical é feita não em nome individual, mas em nome coletivo e, portanto, não pode haver, à partida, não pode haver discriminação de trabalhadores ou não pode haver perseguição de trabalhadores individualmente. E, em segundo lugar, evita o princípio da concorrência individual dos contratos de trabalho. Isto significa o quê? Uma forma de evitar a concorrência pelo salário mais baixo. Estes trabalhadores o que querem é um contrato coletivo de trabalho. E eu acho que esta situação, perante aquilo que nós sabemos do caso do Porto de Setúbal, é de inteira justiça. E é difícil que alguém reconheça que os trabalhadores do Porto de Setúbal não têm razão nas suas justas reivindicações. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é em relação ao papel do sindicato nesta questão em concreta e do porquê de terem recorrer à greve. Do ponto de vista global, uma greve tem que ter efeitos negativos. É para isso que ela existe. Os trabalhadores organizam-se exatamente para provocar um dano aos patrões. E fazem-no porque essa é a única forma de poderem, de alguma forma, igualar o seu poder de negociação. Se tivesse havido boa vontade da parte da entidade patronal, nós não tínhamos chegado aqui. Mas nós estamos há quase 20 anos para resolver este problema. E, portanto, é impossível que nós podemos dizer que os trabalhadores que estão a fazer greve o estão a fazer prejudicando a economia nacional. Certamente que o estão a fazer. Mas estão a fazê-lo porque não lhes resta outro meio de poderem lutar pelo seu posto de trabalho e pelas condições. Como é que se permite que estas situações continuem a existir mesmo passados 20 anos? Pois, essa é uma boa questão. E eu acho que aí é que o Estado tem falhado. E por isso, também, em tempo próprio, a Federação Distrital do Porto, a Juventude Socialista, emitiu um comunicado público criticando não só a postura da empresa, mas também o Governo, em duas questões fundamentais. A primeira é que o Estado deve atuar nestas situações, nomeadamente recorrendo àquilo que é a sua possibilidade, que são os órgãos de fiscalização. E neste momento, neste caso, a Autoridade para as Condições de Trabalho. Dificilmente as condições de trabalho no Porto de Setúbal passariam por uma inspeção da ACT. E, portanto, o Estado devia ter feito, em primeiro lugar, era permitir ou obrigar a fiscalização das condições de trabalho no Porto de Setúbal. Por outro lado, há aqui uma questão que é legal, por um lado, e depois, por outro lado, ética. Ou de princípio ideológico, até. Os trabalhadores, tendo contratos individuais de trabalho à jorna, estão impossibilitados de fazer formalmente greve por uma razão simples de não terem contrato de trabalho. Mas é verdade que o direito à greve também não lhes pode ser negado por estar constitucionalmente garantido. Não sendo eu jurista, percebo que haja aqui um conflito de direitos entre o direito da entidade patronal de produzir e o direito do trabalhador a fazer greve, mesmo não tendo contrato de trabalho. E, portanto, aquilo que nós temos nesta situação é os trabalhadores fazem greve e, pelo direito à greve, não pode haver substituição do trabalho contratado por estes grevistas. Ou seja, aqueles trabalhadores que estavam com contrato de trabalho à data do pré-aviso de greve não podem ser substituídos pelos trabalhadores que não estavam previamente contratados. A empresa sustenta-se no facto de eles não terem contrato. Portanto, a empresa sustenta as razões pelas quais pode violar a lei da greve pelo facto de ela própria não cumprir os padrões mínimos exigíveis do ponto de vista dos direitos laborais. O que me parece absurdo. E, portanto, permite que haja entrada de caminhões ou de autocarros protegidos de trabalhadores que são, à partida, violadores da lei da greve para poderem trabalhar na instituição destes trabalhadores. Olha, Ordem, por princípio concordo contigo, juridicamente não. É isso que eu ia dizer. Eu posso admitir esta disputa jurídica. Vou pedir que sejas um pouco mais sucinto, porque ainda temos que passar aqui a palavra ao Jorge e temos pouco tempo. Vou tentar muito rapidamente. Eu concordo com isto que disse o Jorge. Ou consigo perceber que, do ponto de vista jurídico, esta questão seja complicada. Acho que a questão de princípio é impossível de desmentir. E eu não me parece que uma empresa como a Auto Europa, que é uma empresa que, sendo uma empresa alemã, não deixa de ter, como quase todas as empresas alemãs, diga-se, esse Estado governado por ferozes comunistas, concertação social dentro das empresas, não me parece que fique propriamente contente por ver que a sua produção está a ser escoada por trabalhadores contratados nestas condições e transportados por carrinhas da polícia. Ou explotados por carrinhas da polícia. Uma ideia e, portanto, também já para terminar, sim. Aquilo que me parece que o Estado esteve mal é ao não garantir as condições de fiscalização, mas também ao permitir que os seus meios policiais sejam utilizados para que esta empresa possa escoar a sua produção desta forma. E, portanto, o que me parece é que o Estado esteve mal ao permitir
que quanto aos seus princípios e quanto ao que deviam ser os princípios de um governo socialista, permitir que a greve seja forada no Porto de Setúbal. Muito bem, Eduardo Jorge. Posso, Maria? Deixa-me começar só por 3 notas muito rápidas para depois ir ao caso em si. Nas 3 notas muito rápidas, dizer-te que eu, ao bocado, não mandei a piada de recebermos a carta da CGTP em vão, porque eu vou concordar com o Zeca nesta questão e, ao contrário do que das insinuações de que a JSD controla a FAP, que deu a origem a essa missiva, e eu acho mesmo, e afirmo, e podemos receber uma carta sobre isso, que o PCP instrumentaliza a CGTP para o seu bel prazer. A segunda é a história do sindicalismo em Portugal, e deixar aqui como nota a importância no período revolucionário em curso, no PREC, da importância da luta de todos os moderados deste país contra a existência de um sindicato único, luta essa do PCP para que a CGTP fosse um sindicato único, contra a liberdade sindical, e por isso, deixa-me dizer-te neste tema, fugindo um bocadinho, que é por isso com muito pesar e com muita tristeza que vejo a abstenção do Partido Socialista no voto de louvor ao 25 de novembro. Na declaração, fazer também uma declaração pessoal e familiar. Eu sou de Matosinhos e, como tal, tenho muitos amigos estivadores e tenho até um familiar, um tio-avô, o padrinho da minha mãe, que liderou um dos sindicatos dos estivadores, até na altura, pelas histórias que ouço em casa, numa altura muito quente de confrontos entre os sindicatos estivadores e o governo do professor Cavaco Silva. Indo ao tema em si, acho que é factual, podemos todos ver, e que é impossível de contestar as faltas de qualidade de vida daquelas pessoas vindas, e aqui eu não conheço o caso de Setúbal a fundo, mas aqui da experiência pessoal e dos amigos que eu tenho vindas das condições de trabalho e não das condições remuneratórias. Porque, a nível financeiro, da experiência dos meus amigos e da família, são experiências remuneratórias até bastante interessantes e bastante acima da média nacional. Não conheço o caso do Porto de Setúbal. Mas das condições de trabalho, que são tão ou mais importantes que as condições remuneratórias, estamos a falar de uma precariedade completa. E dizer-te que eu sou sensível ao argumento utilizado quando e que o argumento é válido se não for usado em excesso. O dos picos de produção. Obviamente temos que ter um mecanismo legal que permita às empresas que tenham certos picos de produção um contrato de trabalho diferente para poder contratar nessas alturas. Mas 20 anos não justificam, como um ano inteiro, a meu ver, já não justificaria este tipo de falta de proteção. Dizer-te que acho que já foi à Assembleia Municipal de Matosinhos, até mais que uma vez, a Assembleia onde eu sou deputado municipal, a guerra dos sindicatos dentro dos estivadores, como Matosinhos tem a administração do Porto de Douro e Leixões, é em Matosinhos que se situa, já algumas vezes, tanto o Bloco de Esquerda como o PCP, e esta guerra que o Zeca diz, existe, eu já assisti, não participei no debate, porque não tenho conhecimento dessas lutas sindicais, e abstive-me de participar no debate, mas assisti a debates acalorados entre o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português na Assembleia Municipal de Matosinhos, com os estivadores no público, sobre proibições sindicais, pressões, votos de protesto contra pressões sindicais para serem de um sindicato e não de outro. Esta força existe. E esta força existe por causa de um histórico do sindicalismo da estiva, que é um histórico negro. É um histórico muito negro. Em Matosinhos comentava-se sempre que quem escolhia quem eram a próxima geração de estivadores eram os estivadores anteriores e que era uma profissão familiar que ia de pai para filho, com boas remunerações e que por isso era um meio muito fechado. Nada disto obsta à luta justa dos estivadores do Porto de Setúbal. Aqui, dar-te só como exemplo a anterior greve dos estivadores, no caso do Porto de Lisboa, que teve, a meu ver, ainda mais repercussão mediática e que era uma luta não tão necessária e não tão justa. Estamos a falar de funcionários com contrato de trabalho, que, apesar de precários em algumas situações, não com este grau de precariedade. E depois dizer-te da responsabilidade que senti, neste caso, da Auto Europa. Não sinto que o sindicato esteja a ser irresponsável neste caso, não sinto que a Auto Europa esteja a ser irresponsável. A Auto Europa lança um comunicado muito moderado, muito sério, a pedir condições de trabalho para aqueles que trabalham o produto do trabalho deles. E como tal, acho que devemos salientar essa posição tanto do sindicato como da Auto Europa, das duas partes interessadas que se portaram muito bem no assunto. Por outro lado,
a parte de quem se portou mal e não querendo fazer isto um caso político de crítica ao governo, que acho que não o é, e por isso não personalizarei as críticas no Primeiro-Ministro, acho que o Primeiro-Ministro foi mal aconselhado, foi mal informado por uma péssima Ministra do Mar. Há dois ministros deste governo, eu já aqui critiquei muito o da Educação, mas há dois que há muitos anos são quase ódios de estimação, que são a Ministra do Mar e o Ministro do Ambiente. E exatamente pelo mesmo motivo, por causa do Porto de Leixões. A Ministra do Mar, que, enquanto Secretária de Estado, prometeu 3 vezes o portinho de Angeiras àquelas populações e hoje voltou a prometer, desta vez acredito que estará em execução e que será para fazer. A 4ª promessa, enganando aquelas pessoas que eu consigo, por contacto pessoal, sentir o sofrimento e a falta que aquele banho lhes fazia. E o Ministro do Ambiente também por causa dos negócios dos portos, porque ele, antes de Ministro do Ambiente, era Presidente do Conselho de Administração da APDL e praticou, e eu aqui não tenho nenhuma sentença para o dizer, mas não tenho qualquer problema em dizê-lo, crimes ambientais do mais grave que se podem praticar na Europa Ocidental. Durante a administração de Matos Fernandes, o porto de Matosinhos, o Porto de Leixões, era o único porto a céu urbano da Europa com estilha e fibra de vidro a céu aberto. Isto é proibido por todas as normas europeias, por isso que éramos o único porto urbano causando, e basta falar com as pessoas que moram lá perto, sérios danos respiratórios e problemas de pele às pessoas que viviam na envolvente. Por isso, não personalizando a crítica no Primeiro-Ministro, focalizando na Ministra, que acho que é um completo erro de casting, como são mais 2 ou 3. Muito bem, obrigada, Jorge. Antes de terminar o programa de hoje, e à semelhança do que aconteceu no início do nosso programa, do comunicado da Federação Académica do Porto, relembrar o e-mail do nosso programa, desafiospoliticos@rtv.com.pt, precisamente para existir esta comunicação entre o nosso programa e os nossos espectadores. Sugestões de temas, perguntas diretas ou indiretas aos nossos comentadores habituais, sintam-se à vontade para nos escreverem. Agora sim, agradecer mais uma vez a vossa presença. O Desafios Políticos de hoje fica por aqui. Voltamos na próxima semana para debater o estado da política atual, obviamente na perspectiva das juventudes partidárias. Até lá, tenham uma boa semana.